Bom, hoje no podcast nós temos alguém que, de certa forma, acredito que muitos de Rio Grande conhecem bem, Rio Grande, Pelotas, região, conhecem bem. É um atleta do ciclismo de estrada e ele também tem um histórico em assessoria esportiva que vai ter que, infelizmente, ficar para um segundo episódio com o Rafael Fernandes. Rafael, por favor, apresente-se ao Concast. Beleza? E aí, Eduardo, tudo bem? Tranquilo? Bom, meu nome é Rafael Pereira Vieira Fernandes, bem gajo, assim como tu, né? Sou natural de Bagé, né? E atualmente moro em Rio Grande, né? Bom, Rafael, a gente se conheceu lá para os idos de 2013, 2014, quando eu retornei ao ciclismo e mais para o ciclismo de estrada, não só, não, não muito a mountain bike, mas e eu comecei a frequentar o pelotão do Trevo, na época do Guilherme, o Guilherme que foi meu aluno no cursinho uma vez, que eu dava aula, e aí eu acabei encontrando ele no Facebook, e aí eu vi fotos dele pedalando, e aí comecei, vou perguntar para esse meu aluno aqui, ex-aluno, como é que faz, e vira e mexe, nos encontramos lá no Pelotão do Trevo. Mas eu sei que para ti a bike teve uma história pretérita. Como é que foi? Quem foi que te ensinou a andar de bike lá nos primórdios do Rafael Gurizinho? Olha só, faz tempo. Hugo, só para fazer um parênteses, o Guilherme, na época que te convidou para participar do pelotão, era meu assessor, e as planilhas de treino comigo na época. Ah, que Bom, mas legal. voltando à pergunta, cara, é meio estranho isso, né? É uma situação engraçada, assim, porque a minha mãe ri até hoje, né? Como é que pode o cara que aprendeu a andar de bicicleta com 9 anos, quase 10, hoje é ciclista, né, cara? Pô, não faz sentido, né? E é muito engraçado, cara, porque eu ganhei uma bicicleta dos meus pais, acho que eu devia ter uns 5 anos, uma Monarch, uma BMX, né? Aham. Só que era grande para mim, né, cara? Eu era uma criança pequena, né? Não, a bicicleta era grande, então eu não me animava a andar, né, cara? Não tinha destreza para andar, né? Nunca tinha andado de bicicleta, imagina. Só que na época era aquele negócio, né? Não, vamos comprar grande porque vai aproveitar por mais tempo, né? Só que aí acaba que tu não usa, né, cara? Então, Certeza. é engraçado, né? E aquela bicicleta ficou parada lá na minha casa, acho que uns 2, 3 anos, porque eu não conseguia andar, né, cara? E aí eu fui aprender a andar assim depois de grande. Eu me lembro que meus amigos todos já andavam de bicicleta. E eu sempre andava ou na garupa, né, ou correndo atrás, mas nunca andava de bicicleta. E aí lá com 9, quase 10 anos, foi onde eu comecei a ter contato com a bike, né? Foi uma usava para brincadeira só, né? Nunca tive esse intuito competitivo assim. Na verdade, Sim, isso daí veio se aflorar mesmo em mim há cerca de uns 12, 13 anos atrás, né? sim. Nesse período, primeiro período, o contato com a bicicleta mesmo era mais uma questão de brincadeira de criança, né? E usei bastante aquela bicicleta depois que eu aprendi a andar e não queria sair de cima da bicicleta, né? Só queria brincar de bicicleta. Pois mais tarde eu ganhei de novo dos meus pais uma Sandal High Drop, 18 marchas. Porra, né, E cara? aí sim, né? Louco, aí era máquina, né, cara? E aquela bike, cara, me lembro que eu fazia de tudo naquela bicicleta, cara. Pô, botava tampão nas rodas, Pá. colocava os negocinhos nos cubos pra ficar brilhando, enchia de Aham. luzinha, olho de gato por tudo que era lado, adesivo Ei, refletivo em tudo que era lugar. que época, né? E, cara, era uma época legal, assim, porque, por exemplo, eu me lembro de ir muitas vezes a desfile de 7 de setembro com as bicicletas enfeitadas, né? O cara ia com a bike enfeitada e tal, ganhava uns pontos a mais lá na hora da É. avaliação com a professora, né? Pá, o cara enchia aquilo de papel crepom pra tudo que era lado, né, cara? Verde, amarelo, Aham. azul. E era engraçado, assim. Mas o meu contato com a bike inicialmente foi esse aí, cara. Até eu usava muito a bike para deslocamento. Eu, na minha adolescência, na minha adolescência, eu joguei futebol, gostava de jogar bola, né? E eu joguei no Bagé, joguei no Guarani, joguei no time da Secretaria de Esporte e Turismo de Bagé, joguei Campeonato Gaúcho, Copa Dolores, ali no Alegrete, Uhum. ali, onde tu conhece bem, Aham. né? Já morei bem ali. Pois é. Então, Copa Santiago, todos esses.
esses campeonatos que tinham de categorias de base na época, eu costumava frequentar. Então a bike, na verdade, era mais o meu meio de deslocamento, né, meio de locomoção, vamos dizer assim, para os treinos. Então usava basicamente para isso. E continuou sendo quando eu fui morar em Pelotas, em 2004, que aí eu fui fazer educação física na Escola Superior de Educação Física da UFPEL, né? No ano de 2004 eu fui para lá. E aí, logo em seguida, eu comecei a fazer... Sabe como é que é? O cara, quando entra na faculdade, quer fazer tudo, né? Ele começa a pegar um monte de matéria eletiva, que é lá do outro lado da cidade, que é ocupar o tempo, né, cara? Tu quer fazer o máximo de coisas que tu consegue, né? Comecei a pegar alguns estágios, assim, coisa para fazer. E aí me vi na necessidade de voltar a usar a bicicleta de novo como meio de transporte, né? Pô, Pelotas é uma cidade perfeita, assim, para deslocamento de bike, né? Cidade plana, todas as principais avenidas e ruas ali são asfaltadas, então, pô, show de bola, né? Aí eu me lembro que numa passada ali por perto da Coabipel ali, tinha uma oficininha de bicicleta, assim, que era uma oficina pequenininha, assim, de um senhor, e eu passei e vi uma bike, vi o que eu tinha de grana e tal, né? Aí tinha uma Caloi Aspen, né, daquela de quadro de aço, né, laranja fluorescente. Só que a Sim. bike já era meio transformadinha, assim, o antigo dono já tinha posto uns pneus slick na bike, né, já tinha colocado uns barentes daqueles que pareciam uma guampinha virada, assim, né, que se usava Sim. bastante, né. E eu digo, Aham. pá, cara, vou pegar essa bike aí, essa bike é legal. Aí comprei aquela bike no Brick ali, né, pra usar como deslocamento. Cara, e aquela bike me acompanhou até uns anos atrás, assim, até um tempo atrás eu ainda tinha esse quadro guardado, depois eu pintei ele de preto fosco e tal, enfim. Sim. Depois que eu vim para Rio Grande, mas essa bike ela me acompanhou durante todo o período que eu tive em Pelotas, assim, ela era o que me acompanhava. Um certo tempo eu comecei a trabalhar na Praia do Laranjal, que aí, bom, todos não, né? Vamos me apresentar aqui uma coisa que faltou lá no início. A maioria me conhece pelo Rafael Fernandes, né? Aham. O, o Barba, né? O Algumas Barba. vezes. E muita gente me conhece pelo Rafael do Sesc, porque eu trabalho no Sesc, né? Serviço Sim. Social do Comércio, há muitos anos, desde que eu me formei. E antes de eu me formar, eu já fazia estágio no Sesc. Então a galera me conhece, o Rafael do Sesc, Rafael do Sesc. E aí, num desses trabalhos do Sesc, eu trabalhava no Laranjal, na Praia do Laranjal, que fica mais ou menos uns 10, 11 quilômetros do centro da cidade de Pelotas. Então essa bike era o que eu usava para me deslocar. Eu ia pro Laranjal de bicicleta, trabalhava, voltava do Laranjal de bicicleta e ia para os outros lugares, né? E foi aí que eu comecei a ter contato, cara, com a galera do ciclismo, assim. Que eu comecei ainda não o contato de conversar, de amizade, que nem tem hoje. Mas foi onde eu comecei a ver os caras, porque os caras treinavam ali. Então, tipo, Hum, Márcio, Felipe não morava em Pelotas nessa época, mas o Márcio na época, o Bocão, o Hulk, que eram os caras que andavam na época, né? Tipo, pá, tudo andavam ali e eu olhava aqueles caras passando de speed, né? E sempre tentava dar uma acompanhadinha, né? Dava ali pau na bicicletinha, e ia, né, cara? sim. Depois eu transformei ela, acho que foi um dos primeiros projetos de ciclocross que teve foi aquela bicicleta, porque eu botei um guidão de speed, e Claro. aí com o pneu largo, freio cantilever, pô, era uma salada, né, cara? Mas andava, Mas e andava bem. andava bem, andava bem. E seguinte, né, metia a pata, né, cara, não tinha Sim, história. claro. E aquela bike foi a bike que me acompanhou durante bastante tempo, assim, né, cara? E ali nesse período foi onde eu comecei, tipo, pô, esses caras andando de bike, né, pá, que legal, tal. Beleza, passou. Aí o cara que era meu coordenador dentro do projeto e que era o responsável do meu estágio é um cara que hoje ele é uma referência no triatlon aqui no estado, que é o Virgílio Ramires, de Pelotas. Ele é profissional de educação física também, trabalha na área, né? E hoje ele é atleta também. E aí ele foi o cara que levou a etapa do circuito gaúcho de triatlon para Pelotas, no Laranjal, lá em 2006, acho que foi. Uhum. 2005, 2006, 2007 talvez. Foi ele que levou a prova para lá. E aí ele começou a me pilhar, né? Pá, cara, olha que legal, não sei o quê.
eu, cara, até então, eu conhecia, assim, tipo, conhecia de ouvir falar, assim, mas não tinha nenhum, sabe, não tinha nenhuma referência, assim, de triatlo, né? De ciclismo eu já começava a estudar um pouco, já comprava as revistinhas da VO2 para dar uma olhada, né, cara, aquela história toda. Então eu já mais ou menos sabia alguma coisa e tinha alguns referenciais, mas de triatlo não sabia nada. Aí ele, pô, me lembro que botou uma pilha assim, né? Pô, que legal, eu gostava de dar umas corridinhas também, de vez em quando e tal. Ele disse, cara, por que tu não treina os triatlos aí? Eu falei, que triatlo, cara, tá louco? Esqueceu que eu vim de Bagé, lá não tem água nem no chuveiro. Até... Como é que eu vou nadar, rapaz? Tá louco? Aí ele... Não, cara, mas isso aí o cara aprende e tal, não sei o quê. Eu digo, cara, eu sei o suficiente para não morrer afogado, mas não... Pô, não, longe de ser um atleta, né? É. Mas eu gostava de pedalar, né, cara? E gostava de dar umas corridas. Aí ele, não, mas tu corre bem, tu pedala bem. Eu digo, cara, começou a me encher a cabeça com aquilo. Eu digo, tá, cara, me matriculei num clube de natação, ali no Diamantinos, que era bem pertinho do Sesc. Então eu ia nos meus intervalos, eu ia pra lá e nadava, né? Ou Uhum. tentava, pelo menos, né? Uhum. E fiquei, cara. Só que, claro, a minha bike era limitadíssima, né, cara? Era Uhum. legal e tal, era toda transformadinha, mas era limitada, né? E Uhum. aí, eu me lembro que em 2007, quando eu tava me formando, né? Me formei final de 2007, né? Minha formatura foi início de 2008. Meu pai perguntou o que eu queria de presente de formatura, né? Pô, legal, né, cara? Tá se formando na Universidade Federal, pá, fosse aprovado em tudo, nunca reprovasse nenhuma disciplina e tal, não sei o que tu quer. Eu digo, cara, eu quero uma bike. Eu quero uma bicicleta de competição. E aí ele, pô, bicicleta de competição? Eu digo, quero, gostei desse negócio. Tô afim, tô treinando. Durante todo 2007 eu fiquei treinando no meu camelão lá, né, cara? Uhum. E treinava e corria e ele me passava os treinos e tal. Eu digo, pô, eu quero uma bike então. Aí eu, tá, na época como É, hoje, né? é. É caro, Bom, é caro, né? normal. Uhum. E meu pai, tá, beleza, vamos ver, vamos pesquisar, vamos ver, né? Aí comecei, né, pesquisar. Aí fui lá no JL Casarim, em Pelotas, Conheci. e fiz um orçamento lá. Tinha uma Caloi Sprint. Caloi Uhum. Sprint com grupo Sora de 8, né? Pô, Pô. pé de vela Truvative. Pô, a máquina, né? STI, tudo certinho. STI já era com STI, cara, já Aham. claro, isso em 2007 ali, né, cara? Eu digo, Claro. beleza, show de bola, né? Grupinho de 8 velocidades, né? Show. Essa Era aqui, bom. na época ela custava R$ 1.450. Uhum. Aí falei pro meu pai, né? Isso lá em final de 2007, falei pra ele, a minha formatura era em fevereiro de 2008, eu digo, dá tempo vai se organizar, né? Sim, sim, claro. Aí ele e a minha mãe se organizaram lá e me deram a bike de formatura, né, cara? Aí eu tinha já uma graninha guardada também, que eu tinha guardado dos meus estágios, dos meus trabalhos. Comprei uma sapatilha, né? Comprei um pedal, Que porque até então eu legal. andava pedaleira e tênis, né? Aham. Aí comprei esse equipamento e tal, né? Comprei o capacete, tudo direitinho. E o capacete eu já tinha de antes, na verdade. Na outra bicicleta eu já usava capacete já. Aí eu me achava o Uhum. ciclista, né, cara? Ah, claro, com certeza. Já tinha bermudinha, já. Sim. Normal, né, cara? E então, e aí tá, beleza. Aí o pai me deu essa bike e tal. E aí eu fui pra. Depois de um ano treinando, cara, só treinando, porque eu só treinava. Durante um ano eu só treinei. Eu pedalava, corria, nadava quase todos os dias. Eu fui para uma competição. Aí o Virgílio me botou uma pilha, eu fui para uma competição que era um duatlon na cidade de Charqueadas. Cara, uma indiada. Pensa numa indiada, assim. Pega a bike, desmonta, bota no Uhum. ônibus, vai até Porto Alegre. De Porto Pá. Alegre, fiquei em Porto Alegre um dia, tudo de ônibus, né? Uhum. Fui para Charqueadas no outro dia com meu primo, porque eu não sabia nem onde era. E meu primo disse: Não, eu vou contigo então. Se a gente se perder, pelo menos se perde de dois, né, cara? Um ajuda o outro e tal, aquela história toda. Claro. E aí eu com mochila, com bicicleta, imagina, uma baita função, né? Aham. E aí fui pra lá, beleza, tá? Primeira prova, nunca tinha competido, bagulho assim, sabe? Eu digo, caraca, velho, que isso? Primeira prova assim já. E eu digo, tá. Aí participei da prova, fiquei em segundo lugar. Eu digo, pô, Opa! segundo lugar, cara. Pô, perdi pro cara no finalzinho, assim, sabe? Na Aham. categoria estreante, óbvio.
Eu Claro. digo, pô, legal, aquilo ali já deu aquela motivada, né? Já deu aquele ânimo pra seguir treinando, né? Aí, pá, beleza. Mais uma indiada pra voltar, né, cara? Volta pra Porto Alegre. Porto Uhum. Alegre, peguei um ônibus direto pra Pelotas. Cheguei em Pelotas de madrugada, montei a bicicleta na rodoviária e fui pedalando pra casa, assim, muito, muito louco. Aí, pá, cara, dali pra frente me pilhei, né? Eu digo, ah, não, cara, gostei, é isso aqui que eu quero. E aí continuei treinando e tal. E aí treinava direto. Aí comecei a ir nessas provas, principalmente nas provas de duatlon da Federação Gaúcha, né? Tinha Uhum. várias, tinha em Porto Alegre mesmo, tinha assim, acho que quase todo mês tinha prova em Porto Alegre. Prova da Academia Center, prova do Raia Sul, prova de não sei quem, sempre tinha aquatlon, sempre tinha algumas Uhum. coisas assim, né? Quase, cara, era uma vez por mês tinha prova. E aí eu continuei nesses treinos e tal. E depois lá em setembro do mesmo ano, eu sofri um acidente. Aí eu sofri um acidente que aí desmanchou minha bicicleta. Perdi minha bicicleta, né, cara? Bah, aí foi uma tristeza, Putz. assim, né? Mas a história basicamente começou aí, né? Aí Foi aí depois que ficou mais desse. sério. Foi aí que ficou mais sério. Depois desse acidente aí, na verdade, é que aí eu comecei a entrar mesmo para a questão do ciclismo, assim. Até Uhum. então eu tinha treinado, participado de algumas provas e tinha visto que era por mais ou menos por aquele caminho ali que eu queria seguir, assim. Futebol, então, acabou pra ti. Cara, o futebol acabou pra mim ali. Na verdade, o futebol acabou pra mim, cara, assim, em 2004, 2003, né? Que eu Aham. jogava bola e tal, e aí eu nunca fui um excepcional jogador, mas era aquele cara básico que todo time precisava ter, segundo os meus colegas de time, entendeu? Ah, o cara que de vez em quando dá uma chegadinha, né? De vez em quando faz Aham. alguma coisa que preste, mas é o cão de guarda, tá sempre ali. Sim. E foi engraçado, assim. Mas sempre consegui jogar, assim, sempre, todos os times que eu participava, eu sempre. Porque, cara, eu sempre gostei desse negócio da competição, eu sou um cara muito competitivo, desde pequeno, assim, eu sempre fui envolvido com esporte, na verdade, né? Uhum. Nunca fui profissional de nada, de relação à atividade esportiva, assim, mas eu sempre fui muito competitivo, cara. Vai, eu me lembro que eu não gostava de perder interséries no colégio. Eu perdi interséries e eu ficava bravo, né, velho? Bah, queria zoeira já. Não Uhum. aceitava, sabe? E participava das competições. Ah, tinha competição de atletismo, que a escola ia participar. Porque, assim, há uns anos atrás, era muito comum, né, cara, tu ter esses tipos de jogos, né? Jogos municipais, Muito. jogos interescolares, jogos interséries dentro da mesma escola, as turmas jogavam entre si e Uhum. diversas modalidades, não só futebol, futebol, vôlei, basquete, handball, atletismo, tinha de tudo, né, cara? Tudo. Então, agradeço muito aos meus professores de educação física que sempre me incentivaram muito nisso, né? É, eu De também. tipo, sempre tinha muito, assim, muito exercício, muita atividade. E isso, cara, isso eu sempre fui muito competitivo, isso para mim aflorou, assim, né? Então, na Sim. verdade, a minha história com o futebol acabou ali em 2003, quando a minha mãe me disse assim, cara, 2003, tu tá no terceiro ano do médio, e aí, o que tu vai fazer? Tu vai seguir insistindo nesse tal de futebol aí, ou tu vai estudar? Tu precisa fazer alguma coisa, tu precisa tomar um rumo, porque até então eu ia pra escola de manhã, né, pro colégio de manhã, saía e ia pro treino de tarde e passava a tarde no treino. E aí depois, todos os dias era isso, né? Ela disse, cara, tu precisa dar um jeito, assim, tipo, tem alguma possibilidade de tu engrenar no futebol, ou a gente precisa tomar um rumo diferente, né? Mas eu sempre tive certo para mim que eu queria fazer educação física, que era o curso que eu queria seguir, era educação física, assim. Porque eu Sim. tive muita influência da minha tia, que é profissional de educação física também, e sempre teve essa questão do esporte muito entranhada, assim, em mim, né, cara, da competição e tal. Então eu já sabia que, eu digo, se nada der certo, eu vou fazer educação física. Ah, E aí, cara, em 2007, então em 2003 foi o último ano que eu joguei, assim mesmo. E depois dali eu me dediquei aos estudos. E continuei jogando, obviamente, mas aí eu jogava um troço, eu jogava muito campeonato de várzea, assim, né?
Tipo uma peladinha, assim, umas peladinhas. Ou Não, chegava a ser um campeonato assim, mesmo? o campeonato de várzea de futebol em Bagé, era muito forte. É. Agora eu não sei como é que tá, mas era muito forte. Tinha duas categorias, tipo, tinha a série prata e a série ouro, assim, como se fosse primeira e segunda divisão, vários times e tal. E eu joguei desde os meus 14 anos, 13 anos eu jogava. Eu me lembro que meu pai teve que assinar para eu jogar lá o primeiro campeonato, porque eu era muito pequeno, né, cara? Uhum. E aí a gente sempre tinha os times dali de perto de casa e tal, a gente sempre participava, né? E depois que eu parei de jogar oficialmente pelos clubes, né? Que eu parei de jogar, porque quando o que acontece, a gente jogava na várzea, mas quando a gente ia fazia parte de uma equipe, assim, por exemplo, quando eu joguei pelo Bagé, eu não podia jogar na várzea, né? Porque tinha toda a estrutura do clube lá de treinamento e tal, e aí os caras não admitiam que a gente fosse jogar na várzea para daqui a pouco se machucar e tal, e Se depois não machucar. poder representar o time e tal. E Claro. nesse último ano eu jogava pela Setur, que era a Secretaria de Esporte e Turismo de Bagé, que foi o time que mais me levou para outros lugares assim para jogar. A gente sempre estava envolvido com alguma competição fora. E então ali eu tinha que, tipo, ali eu não jogava na várzea. Depois que eu parei de jogar por eles, que eu fui embora para Pelotas, eu continuei jogando na várzea. Então todo final de semana eu saía de Pelotas, ia para Bagé, jogava lá no campeonato de várzea, voltava no domingo. Todo final de semana era isso, tá? Uhum. Até que daqui a pouco foi, e só para fazer um parênteses, dentro desse período que eu joguei lá, fui 3 vezes campeão da cidade lá, né? Que Jogando legal, cara. pela jogando tanto pela Taça de Prata quanto pela Taça de Ouro. Fui Uhum. campeão com o Vasco, com o São Sebastião e com os 4A, que eram os times que eu joguei. Assim. Que legal. E depois disso, cara, começou que aí tu começa eu entro no negócio da faculdade, aí tu começa já a ter outros interesses, tu começa a ficar mais envolvido com as coisas da faculdade. Fui perdendo meio que esse É. vínculo, assim, entendeu? E aí começou a ficar caro também, porque não dava para ir toda hora. Os caras de vez em quando até ajudavam com alguma coisa de custo, mas não era sempre. Então, às vezes conseguia umas caronas, aí até ia, entendeu? Mas até Uhum. que fui perdendo a graça, assim, fui perdendo o interesse, porque aí deixou de ser competitivo, entendeu? Porque tu já não, Entendi. porque eu já não conseguia ir sempre, entendeu? Aí começou a ficar Uhum. meio borocochô, como você diz, né, cara? É. Aí fui perdendo a graça ali, aí fui perdendo o interesse também, fui me envolvendo com outras atividades da faculdade e tal. E aí começou a ficar o futebolzinho lá de futsal, que em Pelotas era muito forte também, né? Ainda é, né? Pelotas sempre uma Uhum. referência do futsal. Uhum. Eu comecei lá com a galera da faculdade. 1, 2 vezes por semana a gente batia uma bola lá e tal. E aí, cara, foi indo, foi indo. Hoje deve fazer, cara, uns. Olha, cara, deve fazer que eu não jogo, assim, um jogo, assim, deve fazer uns 4 anos. Que eu não sei o que é Ó, jogar um joguinho de futsal, assim, ou de futebol. Jogo assim, tipo, festa da empresa, final de ano, junta a galera ali, sim, bate uma bolinha. Mas de, assim, com horário marcado, jogar, sim. fardamento, isso aí eu acho que Tornar, faz mais tornar tempo até. uma, tornar uma Faz mais tempo. atividade meio frequente, assim, né? Não, Isso faz já mais tempo ainda. tempo, E né? aí foi onde entrou a bike. Ela entrou meio que para compensar É, também, né, ia te cara, essa perguntar questão isso. do futebol, assim, tipo, perdi aquele vínculo ali, vou ter que achar alguma outra coisa para fazer que vá me suprir, né? Vamos dizer assim, essa necessidade, né, de Sim. competir e tal. E todas as tuas atividades, por exemplo, tu teve no futebol, que tu teve na bike, tu tem na bike, tu teve no início ali com o teu triatlo e duatlon, rolou um sonho de ser atleta, não? Profissional? Cara, então assim, né? A gente, como é que se diz? A gente meio que sempre, até hoje eu meio que alimento isso dentro de mim, né, cara? É uma viagem Todos isso, né? nós, todos nós. Acho que todo atleta amador competitivo, ele Claro. passa na cabeça dele que em algum momento ele é profissional, né, cara? Aí vai ser chamado por um olheiro. É. Só que, cara, eu fui o cara que, por exemplo, assim, no futebol até rolou essa esperança durante um tempo, porque eu era novo, né? Mas Claro. depois que eu vim pra bike, pro triatlon, por exemplo, eu comecei tarde, né, cara? Porque eu fui Uhum. começar a competir mesmo com 20, 21 anos, entendeu? Que nos, nos moldes de qualquer lugar já é difícil, entendeu? Porque geralmente o atleta que hoje ele é profissional, ele começou a carreira dele lá muito cedo. No Brasil, mais ainda, né, cara? Porque o nosso esporte no Brasil, se os caras não incentivam quem é
quem é categoria de base, quem tá começando, tu imagina o cara depois de velho, né? Sim. Mas durante um tempo até rolou essa possibilidade, assim, sabe? De tipo, porque eu sempre fui muito dedicado, assim, cara. Isso eu entendo que como sendo um ponto positivo, assim, dessa minha trajetória, é que, cara, eu nunca tive muito dom, mas eu sempre fui um cara dedicado, entendeu? Eu sempre fui um cara Uhum. esforçado, assim. Eu digo, pá, cara. E até hoje no ciclismo eu vejo isso, assim. Eu vejo, tem caras que, pô, o cara fica 4 meses sem andar na bicicleta, sobe na bike, em um mês o cara tá voando, entendeu? E Uhum. às vezes tu, pra andar no mesmo nível do cara, tu tem que. Cara, eu não paro de treinar nunca, eu treino sempre, entendeu? É. Eu nunca fiquei mais que 30 dias sem treinar, entendeu? E assim, geralmente os 30 dias que eu fiquei foi por causa de algum acidente, alguma coisa do Uhum. tipo. Nunca foi por, vou tirar umas férias, não, sabe? Sempre foi um tempo, assim, meio obrigatório, vamos dizer. E é meio louco isso, né? Então, tu fica muito nessa. Tu alimenta isso, acho que qualquer atleta amador ele alimenta isso dentro de si, acho que até como uma forma de se motivar, seguir e tal. É. Mas a gente sabe que hoje existem outras possibilidades hoje, né? Tipo, eu não Sim. tenho esse anseio de ser profissional, até porque eu não tenho mais nem idade para isso. Mas hoje em dia, por exemplo, as competições Master, elas crescem muito, né? Principalmente no Brasil, né? Tem um crescimento muito significativo. E isso é legal, porque isso, para o cara que é já um atleta mais velho, acaba se tornando Uhum. também, né? O jeito de tu te achar meio profissional ali, né? Tu tá Claro, largando é. numa prova com 100 caras e tal, 200 Sim. caras, então tu te sente no Pro Tour regional. Com certeza, cara. É o que eu sempre digo para todo mundo aqui, os meus parceiros de bike. A gente, quando sai para pedalar, a gente sai para se divertir, claro, manter forma. Mas quem é da parte competitiva, e assim como tu também, eu tenho meu lado competitivo, a gente, a gente sente necessidade de ter um desafio, Um né? Porque a desafio, competição, ele é um desafio, né? claro. É, para alguns é um desafio pessoal, é um desafio de ele tentar se superar a cada momento. É um desafio frente aos demais. Cada um vai encarar a competição, né? Vai encarar esse momento de alguma maneira. E esses grupos das Master, ultimamente, eu tenho observado, é, até me corrija se eu estiver errado, ele tem trazido à tona muitos daqueles atletas que são da minha idade, por exemplo, da tua idade, tu recém entrou na Master A, né? Agora, caras que estão na final da Master A, na minha Master B, aí, eu que tenho 42 anos, pessoas que estavam lá nos anos 90 e que, de certa forma, tinham uma vontade, mas não tinham um total incentivo para participar. E hoje tem mais provas e essa turma toda vem e entra, Sim, entra de cabeça, né? E aí surgem, aí que eu quero chegar no ponto que a gente sempre agradece muito, principalmente aqueles que de alguma maneira lançam uma ideia. Vamos fazer uma equipe, né? sim. Vamos juntar uma galera que vamos fazer uma equipe, é, seja por loja de bicicleta, seja por grupo do bairro, seja amigo do Rafael, seja, entendeu? Equipe, tu ganha uma bandeira, tu ganha um propósito, né? Sim, E pra ti, qual foi a tua primeira bandeira, tua primeira equipe? sim. Cara, então, assim, voltando um pouquinho no que tu falou da questão dos Ah, Masters, assim, né? uhum. A gente vê assim, não, só para complementar a Claro, claro. informação ali que tu falou, o que que acontece? Até pela essa questão do incentivo, né, do esporte, que ele é pouco difundido hoje no Brasil, tem pouco incentivo, né, em geral. O que que acontece? Ou o cara, ele é muito bom desde cedo, né, e aí ele até estava falando isso com o Márcio esses tempos, que é o cara lá da equipe que eu corro hoje, né? A gente estava Uhum. falando sobre esses assuntos assim e tal, né? De que ele voltou a correr Master esse ano e tal. Ele disse, Uhum. cara, o problema é que assim, ó, que quando tu tá no auge, tu não tem incentivo, entendeu? Então tu não consegue participar de tudo. E aí tu volta para a competição quando tu já tá com a tua vida mais estabilizada, entendeu? Então, tipo, É isso aí. tu, pô, já tem daqui a pouco um emprego, já tem uma condição financeira um pouco mais é,
tranquila, que te permite usufruir um pouco mais assim do teu lazer, dos teus hobbies e tal. E aí tu volta. E aí as competições Master, elas têm crescido muito por isso, né? Que é o que É tu isso falou. aí. Tu pega os caras lá da década de 90, por exemplo, assim, eu vou usar um exemplo aqui que tu até conhece, que é um cara aqui da região, o Júnior, por exemplo. Júnior. O velho que a gente fala. O Pô, o velho. Júnior é um cara que correu profissionalmente, né? Tipo, o cara correu Lutas de América, correu Volta de Santa Catarina. Enfim, o cara correu inúmeras provas durante a sua juventude ali, vamos dizer. E aí, Aham. depois de um certo tempo, cara, tu entra naquele dilema, né? Que é o mesmo dilema lá do futebol que eu falei. Ou eu tenho chance de dar certo nisso aqui, tenho chance de evoluir nisso aqui, ou, cara, eu vou ter que me dedicar agora a construir minha vida, construir, enfim, né, cara, os meus bens, vou ter que adquirir alguma coisa, né? E aí a Uhum. bike acaba ficando meio que em segundo plano, assim, às vezes até os caras param, tipo, o caso dele mesmo parou 15 anos praticamente sem pedalar. E Uhum. aí, quando a vida se estabiliza um pouco mais, que tu já está mais tranquilo, né, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista de tempo disponível, tu vai e tem uma oportunidade de voltar a competir, de voltar a te sentir como naquele tempo lá, o tempo lá atrás, né, Claro. onde tu parou. Então eu vejo muito isso, assim. Eu, né, tenho também esse dilema, assim, né, cara, mas eu não parei de pedalar. Claro que eu comecei um pouco mais tarde, né? E eu passei por todas essas dúvidas também, né? De tipo, agora eu vou ter que diminuir um pouco, né? Vou ter que aliviar um pouco em função, principalmente de trabalho. O trabalho acaba consumindo muito, cara, né? Claro. Questão de Claro. tempo e tal. E aí entra um dos motivos pelo qual eu parei de praticar o triatlo. Lá em 2012, 2011, eu parei com o triatlo e comecei a me dedicar mais ao ciclismo. Porque das três modalidades era o que eu mais gostava, em primeiro lugar, e segundo porque o tempo começou a ficar escasso. Então tu imagina, para tu treinar uma modalidade já é complicado, tu imagina tu treinar três coisas ao mesmo tempo. Sem contar que o triatlo ele é um esporte que é um pouco mais caro, né, em Sim. relação ao ciclismo. Não assim de equipamento, porque equipamento é basicamente o mesmo. Mas eu digo pela questão do custo das provas, das competições Uhum. e tal. Não tem prova aqui na região, então geralmente o cara tem que ir para fazer provas em outros lugares, enfim. E aí esse foi um dos motivos que eu acabei optando por me dedicar bem mais ao ciclismo lá em 2011. 2011 eu vim para frente, vamos dizer assim, entendeu? E aí é mais ou menos para pontuar isso aí que tu falou, assim, Claro, né, claro. do Uhum. Master. E aí, qual era a pergunta que tu tinha falado Ah, mesmo? eu te perguntei a respeito da tua primeira bandeira que tu levantou, primeira Ah, equipe. beleza. Cara, então, eu sempre corri muito avulso, assim, sempre Uhum. participei de provas de maneira avulsa. As primeiras provas que eu participei sempre foram avulso, até que eu vim para Rio Grande em 2009, vim trabalhar aqui, e aí eu conheci, na verdade conheci não, mas comecei a ter mais contato com uma galera que eu já conhecia, que era o Rafael Alimena, Uhum. e o Oséia Franco, que era meu veterano na faculdade, assim, ele tinha se formado uns 2 anos antes de mim, e, e era daqui de Rio Grande, foi o primeiro cara que eu procurei em Rio Grande, foi ele, porque eu conheci ele lá nessa prova de charqueadas, eu encontrei ele lá, e eu digo, pô, cara, eu nem sabia que tu participava disso, e ele, cara, nem eu sabia que tu participava, e aí foi muito engraçado, assim, né, eu digo, que legal, tal, não sei o quê. Depois disso a gente se trocou ali telefone na época, né, aí tinha uma prova, ligava pro cara lá, ou mandava um e-mail, né, meu, tem prova Sim. tal lugar, não sei o quê, e a gente acabou indo a algumas provas juntos, que foi onde eu conheci o Rafael Alimento. Quando eu vim para Rio Grande, o primeiro cara que eu procurei foi o Ozé. Eu digo, cara, conheci esse cara aqui, né? Eu não conhecia ninguém, cara, em Rio Grande. Não conhecia ninguém. Mesmo morando em Pelotas, o máximo que eu tinha vindo a Rio Grande era umas 3 vezes, eu acho, para ir no cassino, assim, para ir na praia. Então, Uhum. tipo, eu não conhecia nada e ninguém aqui. Eu vim para Uhum. cá, assim, ó, cego, sozinho, tá? Aí eu me lembro que eu procurei ele e tal, ele dava aula numa academia de natação, que eu sabia. Procurei e tal, enfim, aí a gente começou a trocar uma ideia, conversar, aí começamos a se organizar, né? Quando é que tu vai sair pra pedalar? Tal dia, vou contigo, aquelas coisas, né, cara? O cara vai se enturmando. Que foi na época que surgiu, daqui da cidade, a equipe HAL, que era Uhum. o Rafael, o Alexandre, que é o Forma,
e o Oséia. E aí ficou o Hal, né? Hal, a equipe Hal. Ah, E aí os guris, a gente organizou uma ida pro triatlon no Laranjal. Alugamos uma van e tal, não sei o quê. E foi onde eu comecei a participar junto com os guris, né, cara? uhum, E aí dali pra frente, vamos fazer um uniforme, vamos não sei o quê, parará, vamos fazer umas camisetas e tal. Aquela função. Então foi a primeira bandeira que eu levantei de equipe, assim, que na verdade ela, até hoje né, cara, ela não, nunca foi assim o foco principal, foi a competição em si, tipo, não, vamos montar uma equipe organizada, com, por exemplo, no ciclismo, no ciclismo cada um vai ter a sua. Até porque era uma equipe mais voltada para o triatlon na época, então tipo, triatlon, era né? muito individual, né? Então, quando a gente ia para as provas de ciclismo, a gente tinha a mesma camisa, todo mundo ia junto, a Uhum, gente organizava excursões, van, sabe, aquela função toda, hotel, todo mundo ficava junto, pousada, coisas do tipo assim, né, cara? claro. E tinha um intuito de equipe, mas num outro sentido, que era não competitivo, mas assim de agregar, de união, assim, de amizade, parceria. Era uma galera, ainda ontem a gente, todo mundo compartilhou lá um TBT, que era uma prova que a gente foi lá, pô, todo mundo, assim, uma galera, acho que tinha uns 10 caras, assim, sabe? Todo mundo fardadinho, arrumadinho e tal. Então foi a primeira É. bandeira que eu levantei, foi essa daí. Que é uma das poucas, assim, né? Porque, até como eu E tinha quantas? falado E quantas? contigo, E quantas é, tu já tivesses? quando eu falei contigo nos bastidores lá, eu digo, cara, nem sei se tem muito para acrescentar assim como ciclismo, né, cara? Porque Tem sim. Tem bastante. eu nunca fui um cara de, assim, de destaque, assim, né? Então, eu corri pela RAL até 2015. Aí, 2015, o que que aconteceu? Chegou uma hora que eu tava muito pela competição, assim. Eu, Uhum, Rafael, tava muito pela competição. E não era o intuito da equipe, entendeu? uhum, E aí é aquele negócio do tipo, cara, então eu vou tentar ir para um outro lado uhum. que me traga mais essa questão da competição, assim, eu quero participar de uma equipe de ciclismo, eu dizia assim, tipo, eu quero, sabe, tipo, eu quero participar do ciclismo, assim, porque e aí acaba que na equipe era só eu corria na elite, por exemplo, o resto dos guris corria em outras categorias, então eu sempre corria sozinho e tal. E aí conversei com os guris e digo, cara, eu tô saindo assim, né, mas numa boa, assim, tudo de boa mesmo. A gente se Claro, dá claro. super bem até hoje. A gente é super amigo, todo mundo até hoje. Mas eu disse, cara, eu vou sair porque eu tô com um outro desejo no momento. Aí saí em 2015, aí fiquei um tempo assim, meio avulso, né? Avulso. E aí em 2016, o Rogério me convidou para correr pela AEP, né? A Associação Uhum, Esportiva de Pelotas, que era a equipe que ele já participava. Para correr o Campeonato Gaúcho, porque tinha sido meu último ano de sub-30, né? uhum, E eu entrei num dilema. Ou eu corro Elite ou eu corro Master, né, cara? Aí eu uhum, digo, cara, é a hora de eu correr Elite agora. Tipo, uhum, tô mais novo, ainda sou um cara mais jovem e tal, talvez eu uhum, ainda consiga. Aí corri pela AEP 2016, 2017, que foi os 2 anos que eu corri pela Elite, a categoria Elite do Campeonato Gaúcho, que eu fiquei federado como Elite. uhum. Aí depois de 2017 também uma questão mais pessoal, assim mesmo, eu já não estava muito focado nas competições, eu tinha algumas coisas para resolver, enfim, coisas mais de cunho pessoal. Aí Tá. eu avisei para os guris que, cara, eu não vou correr mais esse ano, até porque eu acabei entrando eu saí da HAL por um motivo e acabei entrando na EP e acabei ficando na mesma situação, porque eu corria sozinho também, de novo. E, cara, Sim. e é assim, tu correr elite no Campeonato Gaúcho sozinho é suicídio total. É suicídio. É Cara, suicídio. porque assim, de equipe já é complicado, tu É, imagina sozinho, né, cara? Os caras, é, os caras muito fortes, assim. é. Mas para mim foi uma experiência bem bacana, assim, cara, correr aqueles 2 anos ali. Eu não Claro. participei de todas as provas, eu corri algumas provas, né? Não conseguia ir a todas. Muito em Uhum, função disso também, assim, de tipo questões pessoais, questões de trabalho, acabava que não claro. conseguia ir a todas. Mas é legal, assim, né? Tu alinhar no grid ali do lado de um monte de fera, né, cara? Pô, tá louco. Uhum, Eu me lembro a primeira prova que eu corri na Elite foi a volta de Rio Grande aqui.
que Uhum. foi aquela prova que até hoje muitos consideram como a melhor prova da federação dos últimos anos, porque foi uma prova de 3 etapas em 2 dias, né? A gente teve Uhum. contrarrelógio, Eu circuito, uma participei prova de dessa prova. estrada, Top, top. uma prova de estrada full, assim, muito legal. 126 km de estrada, pelotão gigante, estrutura muito bem organizada. Uhum. E, pô, tô alinhado ao lado de, na época, Carazinho, campeão brasileiro, Carazinho. Aham. né? Vanderlei Melchior, que aí corre lá no Uruguai, lá, atleta de ponta. Uhum. Fossati, Uhum. Márcio Lopes, Finkler, o Leonardo, Leonardo. que agora tá na, tipo, teve experiência internacional e voltou Isso. para Voltou para o São Paulo. Brasil. Rosinha, né, o Rafael Safadi. Pô, Uhum. cara, então, tipo, Betão, pô, só lenda, né? Só fera. É, E é. aí, o Jonathan, daqui de Rio Grande, Sim, outra então, fera, né? sim, e aí, pô, cara, o Márcio Lopes também tava, né? Então, tipo, pô, muita gente, assim, né, cara? Muitos caras bons, assim, né? Então, foi muito legal, assim, a experiência foi bacana, né, cara? Depois Uhum. disso, eu participei de algumas outras provas, sem grande expressão, assim, de resultado, né? Algumas nem Uhum. terminei, porque a maioria era prova de circuito naquele ano, então, tipo, Uhum. tomava a volta, tava fora, né, cara? Aí eu Sim. aguentava ali 45 minutos, 1 hora e ligava a seta, ia pro chuveiro mais cedo. Mas, cara, foi uma experiência legal, foi uma experiência bacana. Aí, É. cara, corri esses 2 anos, 2016 2017. Depois dos 18 e 19 eu fiquei avulso mesmo, assim, porque aí eu comecei a, tipo, pensar, né, cara, bah, cara, se é para correr sozinho e tal, então, cara, eu vou correr pela minha marca, que é a marca da minha assessoria que eu tenho, né, que eu Uhum. trabalho desde 2012 com assessoria esportiva para ciclista, Sim. corredores e triatletas. E eu digo, cara, então se é para correr sozinho, então eu vou correr por mim, né, cara? E aí vou usar a minha marca como sendo a Rafael minha Fernandes, equipe. assessoria esportiva, Esportiva. tua equipe. Claro. E representando a cidade de Rio Grande, né, que era Uhum. a bandeira que eu levantava, vamos dizer assim. E Sim. assim eu fiquei, cara, até o final do ano passado, né, no finalzinho Uhum. ali dezembro do ano passado, quando o Márcio Uhum. Lopes, que corria na Elite até ano passado, decidiu criar uma equipe de Master lá Uhum. da Switch Bike Team, que é Uhum. representando a loja que ele tem lá em Pelotas, que é a Switch Bike Shop. Claro. Aí ele já tinha conversado comigo há um tempo atrás e tal, que o Márcio está com 40 anos, 41, acho, 40, 41, e é um Uhum. cara que já tinha corrido muita coisa como elite, né, cara? Correu Rutas de América, correu Volta do Paraná, Volta de Santa Catarina, Volta do Rio Grande do Sul, Volta de Guarulhos, várias Uhum. provas, assim, de renome, né? E aí disse que estava complicado de manter a rotina de seguir correndo elite, né? Ainda mais agora que ele tinha aberto o negócio e tal, então ele queria correr Master esse ano. E aí ele queria Uhum. montar uma equipe aqui da região com caras que tivessem a idade de Master A para fazer um time forte para disputar o Campeonato Gaúcho. Aí me perguntou se eu topava. Eu digo, pá, cara, acertamos as condições ali de, tipo, os termos do contrato, né? Sim, claro. É Não, mas acertar o acertamos passe. ali, acertar o passe, né, cara? Não, acertamos as condições ali de, tipo, como é que funcionaria, como é que Claro. seria, né, cara? E desde o início ficou bem definido, assim, que ele era o capitão do time, né, cara? Que é Claro. um cara que tem uma chegada, assim, absurda, né? Bate o Uhum. martelo na chegada, é É um incrível. sprinter, né? Ele é um sprinter. O cara é puro, né? Uhum. O cara é sprinter puro, assim, não tem... Uhum. tem uma condição de chegada muito boa, muito favorável. E ele queria montar um time com ciclistas que contemplassem aquilo ali, né? Que para ele tentar, então, ganhar algumas etapas, enfim, e tal, mas Claro, principalmente para tentar promover o ciclismo aqui da região. claro. Basicamente o negócio era esse. E aí foi aonde também me tentou assim a questão de participar. Primeiro, porque ia realmente participar de uma equipe de ciclismo, né? Tipo, pô, uma Isso equipe onde a motiva muito, né? gente, pô, cara, tu tem uma missão dentro da prova, É. entendeu? Ah, é show. Isso é muito bom. Tu tem um comprometimento com os outros,
tu tem um companheirismo e tu tem uma função, né, cara? Que não é só sobreviver, né? Quando tu corre sozinho, a função é sobreviver e, dependendo, tentar fazer alguma coisa, né, cara? Tentar arriscar. Eu sempre fui um cara assim, tipo, eu sou aquele cara que, cara, se é pra cair, se é pra morrer, vamos morrer, né, cara? Vamos lá, vamos dar até cair pro lado, não tem história. E aí, dentro da equipe, pô, essa proposta dele me deixou, assim, deixou tentado, né? Tipo, cara, Sim. pela primeira vez eu vou conseguir participar de uma equipe e ter uma função, né, cara? Ter uma meta, assim, dentro da equipe, né? E aí ele convidou outros caras, assim, alguns nomes bem fortes também, e alguns outros nomes de pessoas que estavam começando, de caras que têm idade para Master, mas aqueles caras que a gente estava conversando lá, que daqui a pouco não tiveram a oportunidade lá atrás, e agora que a vida está mais tranquila, os caras decidiram correr. E aí, cara, foi bacana, assim, é bacana a ideia, porque agrega, né, os caras que têm mais experiência, que já correm há mais tempo, né, que já têm mais corridas, vamos dizer assim, e os caras que estão começando. E aí os caras que possivelmente vão levar isso por mais tempo também, né, cara? Então a proposta foi tentadora. Aí, claro, a gente ajustou algumas questões ali, de tipo, como eu sou de Rio Grande, a maioria dos caras é de Pelotas, né? Ele dá um suporte, tipo, eu ofereci um suporte bacana para a equipe em geral, né? De apoio, de uniformes e tal, e questão de custo de viagem e tal, enfim. E aí, cara, foi show, assim. E é a camisa que eu tô vestindo para essa temporada, né, cara? Que infelizmente agora com o negócio da pandemia É isso daí. tá comprometida, vamos dizer assim, né, cara? Eu acho que não sei qual é a projeção, assim, dos organizadores, mas eu acredito que para esse ano, assim, acho que não sei se tem condições de retomar, né? E então, Escutei alguma coisa da federação, pela surdina, de quem está na federação, segundo semestre talvez aconteça uma prova ou outra, mas todas aquelas etapas que estavam programadas, sim. A talvez gente tinha um não. campeonato hoje com oito etapas, eram para É, 2020, né? E tiveram duas. é, E eu não sei, assim, até a gente estava conversando esses tempos, que a gente tem um grupo ali, e aí fica discutindo a respeito, né? Porque, assim, até para manter a galera motivada, manter o pessoal treinando e tal, enfim, né? Quando saiu a nova resolução lá da UCI, né, de 1º de agosto, até a gente conversou e disse, cara, eu acho que vai ficar só pela etapa única, aquela mesmo, isso. né? Quem ganhar, bater o martelo, levanta a camisa e já era, né, cara? Não vai ter muito como fugir disso, assim. Não. E infelizmente, né, cara? É. Porque tinha umas etapas bem bacanas esse ano, assim, bem legais. Tinha. E, a gente vai ter que se contentar com isso aí, mas a gente sabe também que é uma situação atípica, Totalmente. né? Então, pro ano que vem, a gente espera que as coisas estejam mais calmas, né? E que a gente consiga fazer uma Sim, temporada inteira daí. E aí sim. sim colocar em prática aquilo que é o nosso projeto, né? Lá de nosso, eu digo nosso porque eu também acabo me apropriando um Mas pouco disso, claro, né? é isso que eu acho bacana da equipe. Tu te torna Cara, tu é uma peça executor. fundamental. Isso, tu é uma Exato, tu é peça parte fundamental ali, né? do alicerce, tu faz parte do Inde- alicerce. sim, independente do qual seja a função, enfim, né? Uhum. E, Gregário, é, ou sprinter, ou não, escalador, ou o que e tipo, for. eu sempre tive muito claro, assim, cara, qual era a função, assim. Cara, é domestique total, né? Domestique, exato. Tem É o essa. cara que vai fazer força, que vai tentar, né, pelo menos fazer alguma coisa, né? Sim. E foi bacana, assim, foi legal essa experiência inicial. Esperamos que ela continue, né, por mais tempo, assim. Não, e vai continuar assim, com certeza. É o tipo de coisa que eu sempre converso aqui com meus colegas também. A gente sai para pedalar e fica conversando por que que Santa Maria tem tão pouca. Talvez tem tão pouca equipe. Tem algumas aí, umas quatro, eu tô chutando aqui de cabeça. Posso estar cometendo algum erro, mas que eu me lembro assim rapidamente de quatro equipes. E todas elas são sediadas dentro de lojas. Todas elas dentro de loja. Mas a maior parte é de gente que pedala e ama o ciclismo, que é o caso do Márcio. O Márcio é o cara que pedala, é Sim, apaixonado por ciclismo e abraça a causa, né? sim. E tu começou a falar em provas, a gente começou a falar do calendário, né?
E me veio uma pergunta assim, das provas que tu competiu de ciclismo de estrada, para ti qual foi a prova aquela que tu julga ser a mais difícil, aquela que tu te perguntou, o que que eu tô fazendo aqui? Pô, cara. Ah, olha, meu. Aquela que tu sofreu assim, ó. Sofreu, sim, que nem um cachorro sarnento, né, Exato, cara? essa aí. Essa aí, eu quero saber essa aí. Cara, tem algumas, assim. Eu, assim, cara, eu, pela minha característica de pedalar, assim, né, cara, provas com alta altimetria, pra mim, são bem pesadas, assim, são bem doloridas, porque eu sou um cara mais pesado, né, cara? Eu tenho Hum, 70, fico ali na casa dos 72 a 73 quilos, mais ou menos. Então, uhum. para ciclismo, sou um É, cara mais é. pesado que a maioria, pelo menos, assim, né? Então essas provas com altimetria, assim, elas para mim acabam se tornando bem pesadas, assim, né? Tem uma prova aqui na região, aqui, que é uma prova da Copa Nobre, daqui do Zona Sul, que a gente chama, que é aquela do Boqueirão lá, que Ah, no pelo amor de Boqueirão. Deus, cara, aquela prova do Boqueirão para mim é sempre assim, tipo, vou porque tem que ir, entendeu? Mas, cara, para mim é um troço pesado, assim, dolorido. E foi a única prova até hoje, cara, assim, que eu cogitei abandonar por, assim, tipo, pá, não dá mais, sabe, cara? Pá, não aguento mais, assim, tô quebrado, Uhum. assim. Acho que isso foi lá em 2013, 2014, assim, eu me lembro de, tipo, o bagulho era, sei lá, 5, 6 voltas, tá? Tinha uma subida desgraçada naquilo lá. E eu Uhum. me lembro de parar, assim, na linha de chegar e dizer, cara, não vou fazer a última volta, cara. Bah, não aguento mais, não aguento. E aí eu me lembro do Gilney, cara, lá de Guaíba, Uhum. da equipe Guaíba Ciclismo, lá, Guaíba Ciclismo. Junei Andreotti. Junei pegou uma caixinha de água de coco e disse assim, cara, toma isso aqui, cara, toma isso aqui que tu vai ver que vai te dar uma revigorada e tu vai aguentar. E aí eu tomei, assim, depois acho que de uns 2 minutos sentado no acostamento, assim, eu digo, tá, cara, vou então pra última. E aí fui e terminei a prova. Mas, cara, foi uma prova provas duras, assim, uma prova que eu Sim. considero bem, pra mim é pesado, né? Uhum. Eu sofri bastante também numa volta das Hortênsias, que também é uma prova longa e pesada, assim, com bastante serra, né? Tem aquelas serras ali Uhum. de Gramado e de São Francisco, Ah, ali é terrível. duas serras bem duras, assim, que eu senti bastante, assim, também, mas eu acho que eu classificaria assim, cara, prova que tem Uhum. subida, assim, para mim ela já é naturalmente seletiva. É, Mas normal, normal. Isso aí e é. é claro, e outras tu acaba sofrendo pelo ritmo, assim, né, cara? Às vezes Claro. provas. Toda prova tem o seu grau de sofrimento, vamos dizer assim, né, cara? Toda prova tem o seu, vamos dizer assim, o seu score, né, de sofrimento, né? Ah, Sim. algumas é pela intensidade, outras é pelo terreno, enfim, né? Mas É, eu é, acho que essas provas com subida, assim, para mim, elas ainda se tornam as mais pesadas, assim, mais aquelas que eu digo, pesadas. caralho, o que que eu tô fazendo nessa porcaria aqui? Por que que eu tô fazendo isso comigo? Isso, porque eu paguei para sofrer. Cara, paguei pra estar aqui, não, é inacreditável. Saí da minha casa pra vir aqui. Sim, Mas eu acho exato. que Não, essas aí, é. assim. Vamos falar Cara, um pouquinho da. Ah, teve desculpa, uma, continue. teve uma outra, cara, agora eu me lembrei, teve uma outra É. que foi uma prova que eu fui há pouco tempo até recente no Uruguai. Aham. Fomos eu, o William Carvalho, né? Carvalho. E Aham. o Júnior. Aham. O Júnior correu na B e nós dois corremos na A, né, cara? No Uruguai. Uma prova de saía de Vergara, acho que era Doble Vergara, aquela não? era uma doble, não sei se era doble Rincon, doble Sim. Vergara. Cara, eu não me lembro. Não era uma prova muito longa, assim, mas era uma prova naqueles estradão do Uruguai lá, descampado. Sim. Cara, e no meio da prova o troço virou um temporal, velho. Mas um temporal, assim. Cara, era rajada de vento que jogava todo mundo para fora, assim, várias quedas, o pessoal caindo para dentro do acostamento e tal. Eu me lembro da cena dos caras segurando a bike, assim, no acostamento, a bike parecia uma folha de papel, sabe? Fazia assim, balançando, assim. Nossa. E nós apavorados, cara, nós dizia assim, cara, só que assim, a gente foi de carro daqui, né? Fomos de carro daqui, chegou lá, participamos da prova, quando chegou na metade da prova, a organização cancelou. Disse, cara, não tem mais condições, não dá, tá tendo muito acidente, o tempo tá horrível. E assim, cara, não descampado, não tinha onde tu te esconder, não tinha um galpão, não tinha nada, não tinha uma parada de ônibus pro cara ficar embaixo.
E os caras, não, ó, tá cancelada a prova. E aí eu me lembro que eu olhei pro William e disse assim, tá, cara, e nós vamos voltar como? Nós já tínhamos andado 50, nós tínhamos andado uns 50 quilômetros. Eu digo, cara, a gente precisa voltar 50 quilômetros, não tem o que fazer, a gente vai ter que voltar pedalando, não tem outro jeito. Claro que a maioria era caras de lá, os caras estavam com carro de apoio, né? Parava aquelas caminhonetes lá, aquelas pau velho lá, os caras botavam as bicicletas pra cima, subiam e tocavam o baile, né, cara? E eu disse, cara, não tem jeito, nós temos que voltar. Aí ele, não, beleza, vamos indo, né, cara? Vamos indo, vamos ver até onde a gente aguenta. Só que, cara, doía, a chuva doía, assim, sabe? De tão forte que era, Intensa. né? E aí, daqui a pouco, eu sei que a gente juntou um grupeto lá, cara, de uns 5, 6 caras. Entramos no vácuo de uma caminhonete. E aí, pum, tocamos bala, fomos embora até chegar na cidade de novo. Esse foi um dia que eu disse, cara, o que eu tô fazendo aqui, cara? Pô, tu tá de sacanagem. Cara, era um dia de verão, assim, sabe? Aquela chuva de verão muito, Sim. muito forte, assim. E aí o bagulho já ficou um friozão na hora, um vendaval. Eu digo, ah, não, cara. Essa foi uma prova bem sofrida também, assim. Mas Sim. entra no hall aí das No provas hall duras. das top, que são. Às vezes dá vontade de esquecer, né? Que o cara passou por Sim. isso. História pra contar, né, cara? Eu sempre digo, Claro, vira história para contar, vira com história pra certeza. contar. Até hoje a gente conta e dá risada. Sim. Me diz uma coisa, cara. Eu sempre pergunto porque bike é um troço que faz parte da vida do ciclista e principalmente bike de competição, que a pessoa adquire a primeira, como tu me falou ali, contou para nós, a tua bike Sprint, me corrige se eu estiver Isso errado. aí. A Sprint. E foi a tua primeira que sofreu um acidente e tal. Da tua Caloi Sprint até hoje, confessa, quantas já tivesse? Ah, cara. Não foram, não, até que não foram muitas, assim, né, cara? Sim, sim. Como eu digo, assim, geralmente o cara tá sempre correndo atrás da máquina, né? Tá sempre na correria. Então eu nunca tive muito acúmulo de bicicleta. Eu sempre fui aquele Uhum. cara que vendia uma para comprar outra, né? Sempre trocava Normal, o uma que para é comprar normal. outra, é isso aí. Então eu nunca tive assim coleção de bicicleta, né? Mas depois daquela sprint, eu montei uma Vicine Roubaix, né? Uhum. Depois da Vicine eu troquei ela por uma Scott, uma Speedster, de alumínio também Uhum. ainda. Depois a Speedster, que é a Speedster que hoje é do Forma, A do Forma. nosso Uhum. companheiro aqui de pedal, aqui do pelotão do trevo. Claro. Depois da Speedster eu peguei uma de carbono, que era do Alimena, uma que ele mandou vir ele comprou de alguém, sei lá, comprou do Lisandro, não sei qual é que era, Sim, mas era uma bike que não tinha marca, assim, era aquelas bikes que vinham da China antes, que eram só o quadro pretão, assim, sem sim. marca, sem pintura, sem nada. Usei Aham. aquela bike durante bastante tempo. Foi aí Ela que eu tinha te um. conheci, eu te conheci com ela, assim, muito Isso, linda aquela bicicleta. Eu achava ela muito ela bonita. tinha ela era uma mistura assim de Pinarello com Cuota, sabe? Era uma coisa. Tu olhava, tinha cara que olhava para ela e dizia assim, pá, mas isso é uma Pinarello. Aí outro olhava, pô, mas ela parece uma Cota, né, cara? E aí ficava aquilo É. ali, né? E depois eu vendi ela e comprei essa BH, que é a que tá aqui, Sim. que é a que me acompanha até hoje aí, né? Aham. Dentro do dentro das competições e tal, faz 3 anos, quase 4 anos que eu tô com essa bike aí, uma bike Uhum. top, assim, bem Linda, legal. linda bike. Uhum. É Que renomada espanhola, né? é o meu xodó, assim, né, cara? Sim. Cara, eu posso dizer que foi a primeira bike top, assim, que eu tive, né, cara? Depois Uhum. de praticamente 10 anos de ciclismo, foi a primeira bike que eu tive, assim, full carbono, né? Sim. Com componentes bons e tal. Foi essa bike aqui, que é a que me acompanha até hoje. Aí eu tenho uma Scott de contrarrelógio, que Uhum. também tá na lista dos xodó, porque contrarrelógio eu É. gosto. eu Tava gosto. deu pra perceber. Eu gosto, né, cara, como se diz. Aham. E agora há pouco tempo, cara, eu montei uma bikezinha de treino para mim, assim, que é uma Vicine de novo, igual a que eu tinha lá em 2009, lá eu tinha uma Vicine Roubaix vermelha e preta, e aí eu acabei montando uma igual agora para Que mim, para legal. poder usar no dia a dia e tal, em função de que o cara desgasta muito equipamento, muito É, material, né? E é. aí, como a gente está em período de recessões assim financeiras e tal, eu digo, cara, eu vou montar uma bike mais simples e mais barata para eu botar no dia a dia, né, na Uhum. pauleira aí, vamos dizer assim.
e preservar um pouco mais aquela ali. Mandei Claro. revitalizar ela todinha, pintura nova, então a bike Eu tá tô um vendo, espetáculo. a gente no podcast não pode ver, né? Mas futuramente no nosso canal do Concast no YouTube, a pessoa vai poder assistir a tua entrevista. Eu tô vendo, Sim, ela tá brilhante, né, cara? tá, e até fazendo um jabá aí pro meu amigo André Bruneto, lá de Farroupilha, lá, o cara Legal, capricho, pô, o cara para fazer esse trabalho de revitalização, assim, espetacular, né? A minha bike tava legal. bem marcadinha, assim, né, porque muito Hum, tempo de uso, uma bike com bastante uso, então ela tava assim, aquelas marquinhas de asfalto, né, cara, pedrinha Claro, que bate aqui, arranhãozinho dali, aí, cara, pedi para ele dar uma geral, a bike parece que saiu da loja, na tá loja, né? inteira. Não, tô vendo, tá linda. E tem que preservar mesmo. Bike de treino é para isso, é bike de ralo, que nem dizem É, aqui. isso É aí. bike de ralo, não adianta. Não, e tem que ter, É, né, cara? tem, uma segunda opção, né, cara? Ainda mais no inverno aí, a gente não quer deixar de treinar. E Sim. desgaste de equipamento é uma Não, coisa que depois tu precisa pra prova, né? e bota no rolo, e tira do Uhum. rolo, e aí pega chuva, né? E aí, pô, pega frio, e aquelas. Sai no frio, na chuva, e pega aqueles tempos ruins, então acaba que a bike de treino safa bastante, assim, né? Safa. E É verdade. aí deixei essa daqui exclusiva aí para poder participar das competições mesmo, né? Sim. Rafa, eu ia te perguntar uma coisa. Claro. É, a respeito da tua rotina de trabalho, treino, é, vida pessoal, tudo isso. Cara, dá para cuidar da alimentação? Tu consegue cuidar da alimentação da maneira que tu gostaria? Como é que é a tua rotina de cuidado alimentar? Tu tem acompanhamento nutricional? Cara, não, assim, ó, como é que funciona? Bom, eu sou, como eu já comentei antes, eu sou profissional de educação física, né? Trabalho desde 2007, sou formado, né? Mas trabalho já há bastante tempo com isso. Então, ao longo desses anos, o cara vai adquirindo muito conhecimento, né? Com relação a, principalmente, as questões de treinamento e as questões nutricionais, né? Que envolvem a atividade física de uma maneira geral. Eu não sigo acompanhamento de nenhuma Nutri no momento, não Hum, tenho nenhum acompanhamento nutricional, mas eu tento, dentro daquilo que é o conhecimento que eu tenho, dentro de formações que eu já fiz, dentro de cursos que eu já fiz, dentro de dietas que eu já segui, eu tento manter uma linha, né, uma linha de alimentação assim bem equilibrada e bem balanceada. uhum. Eu sempre fui um cara, eu nunca tive problema com peso, assim, eu sempre fui um cara, por mais que eu pese 70 e poucos quilos, eu sempre fui um cara mais magro, assim, eu nunca tive Uhum, problema de aumentar muito de peso, de obesidade, enfim, nunca tive. Mas eu costumo, também não sou um cara muito restritivo para alimentação, então, assim, eu sou um cara que come de tudo, entendeu? Eu uhum, costumo, até em função da rotina, às vezes o cara acaba dando umas vaciladas e tal, mas eu procuro manter um padrão, né, na alimentação, assim, um padrão mais saudável, vamos dizer assim, e sempre cuido questões compensatórias, assim, se eu me passo um pouco num dia, no outro dia eu tento dar uma compensada, eu tento dar uma regrada, assim. uhum. Mas a rotina ela é bem complicada, assim, né, cara? É. A rotina entre para tu conseguir conciliar tudo, né? Uhum. Então, como é que eu vou te dizer? Eu tento cuidar o máximo que dá, Que entendeu? dá, claro, normal. Isso, desde que isso não comprometa o meu desempenho físico, né? E também não comprometa a minha vida social, né, cara? Então, Exato. tipo, é uma balança, assim, que o cara tem que manter ela sempre em equilíbrio, né? Então, Uhum. tipo, cara, eu não vou deixar de ir numa janta com amigos ou num churrasco e tal, porque, eu já tive uma época que foi assim, tá? Já tive. E aí eu percebi que, cara, tu acaba abrindo mão de muita coisa, na real, né? Tu Uhum. entra muito nessa, assim, e aí é aquela coisa, vou te voltar lá naquele assunto do início. Tu acha que tu é profissional, mas tu não é, né, cara? Aí tu, Exato. não, tem festa de aniversário, não sei o que, aí tu vai, não come um docinho, não toma um refri, não tem não sei o que. E, na verdade, o quanto realmente isso tá te influenciando, né, cara? Do ponto Uhum. de vista do físico e do ponto de vista psicológico, né? E Uhum. aí, cara, hoje eu sou bem mais flexível, assim, na questão da alimentação. Eu costumo manter uma rotina saudável, eu como muita fruta, verdura, legume, como muito, assim, eu não tenho problema com isso.
né? Tipo assim, não gosto, acho que não tem coisa que eu não goste, assim. E mesmo às vezes quando eu não gosto, eu como igual, sabe? Não é uma coisa... Eu penso sempre na questão de nutrir o corpo. Acho que esse é o principal, assim. Eu procuro manter uma alimentação bem variada, porque eu penso na questão de não comer por comer, né? Mas o O comer para nutriente. nutrir. Mas não deixo também de, de vez em quando, dar umas escapadinhas lá, comer uma pizzazinha, né? A Com cervejinha que certeza. não falta, né, cara? Claro. A Tem, única a coisa que eu gente não tem que abandono, fazer. né, cara? Eu vejo com a galera que, cara, a única coisa que eu não abandono é a cerveja, cara. Bah, vocês podem me pedir qualquer coisa. Agora, parar de tomar leite, parar de comer menos açúcar. Cara, açúcar eu não uso, né? Sim. Mas pô, a cerveja não dá, assim. Cerveja, aí nós vamos brigar. Tem que Mas ter um eu espaço, tô... né, cara, para Tem, esse momento de diversão gastronômica, vamos dizer assim. claro, cara, isso faz parte, assim, também. E é aquele negócio, assim, tipo, o cara não pode ficar tão preso, eu acho, né, dentro disso aí, dentro desse pensamento, assim, de... A não ser que seja uma ideologia tua, tá? Então, É. eu sou muito disso, assim, tipo, o cara é vegano, o cara é vegetariano. Bom, ele tem uma ideologia por trás, né, que é uma ideologia de vida, assim, que tá, beleza, para mim faz sentido. Agora, não, eu não como um pão doce porque, sei Vai lá, ter cara, tantas calorias, aquela coisa cara, se toda. tu não for diabético, meu, não tem problema, né, cara? Tu acaba compensando depois de alguma outra maneira. Claro. Eu converso muito isso lá na academia onde eu trabalho, né, com os Uhum. meus colegas e com os estagiários também, a gente conversa bastante sobre isso, assim, que, cara, eu faço a conta do déficit calórico diário, né, do consumo calórico diário, e vou tentando compensar isso da melhor maneira possível, né? Então, Sim, sempre tentando nutrir da melhor maneira, mas nada muito específico, assim. Com sim. relação à alimentação, é isso aí. Uhum. Cara, eu vou te perguntar um negócio a respeito da gente. Vamos falar um pouquinho sobre a parte de competições em geral, assim, a parte esportiva. Com tudo que tu tens assim já de bagagem como profissional do esporte que tu és, as tuas competições que tu participaste, como é que tu vê o ciclismo hoje, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil? Como é que tu enxergas isso, essa parte de apoio, desde o apoio até a participação das federações, da Confederação Brasileira? Eu sei que tem muito pano para manga, dava para fazer um podcast só sobre isso, como eu falei com o Rogério no podcast dele. Ele sabe, a gente nem tocou nesse assunto no podcast dele, que também, né? Ele tava comentando, tem 40 anos de ciclismo, ele já passou por muita coisa, mas a tua visão, eu e todo mundo que está ouvindo o podcast gostaria de ter. Eu pergunto para todos, como é que tu enxerga o ciclismo no Brasil hoje? Cara, então, né, o ciclismo no Brasil hoje é um esporte, por mais que a gente esteja vendo que a bicicleta ela é hoje vamos dizer assim, um meio mais acessível, né? A gente vê muita gente andando de bicicleta hoje, né? Usando a bicicleta para inúmeras finalidades, né? E eu acho que isso vai muito ainda de uma questão de conscientização, assim, né? De cultura, né? Uhum. Cara, a gente nunca vai ser Europa, obviamente, entendeu? Mas eu acho que a gente tem muito ainda para crescer com relação a essa questão do uso da bicicleta. E a minha esperança é que com essa utilização melhore-se também a questão dos incentivos para aqueles que competem na bicicleta, né? E eu vejo que assim, cara, essa falta de estímulo, né, de incentivo, principalmente no ciclismo de base, abre um leque abre um outro nicho que é o que a gente conversou antes, que é o ciclismo master, entendeu? Que é que é o ciclismo para os caras acima de 30 anos, acima de Uhum. 40 anos. Se abriu um outro nicho de mercado, e aí muito inteligente de quem observou isso aí, que era, cara, peraí, vou começar a abrir um nicho aqui para os caras que estão voltando a competir, para os caras que estão ou que não ou que competiam antes e tiveram que parar por algum motivo. Então eu vejo o ciclismo brasileiro caminhando muito nesse sentido. Não sei, não sei se mundialmente, mas no Brasil eu vejo muito isso. Tanto é que as competições Master hoje elas são muito maiores, muito mais bem organizadas do que as competições profissionais, por exemplo. Profissionais, é verdade. Cara,
é incrível, assim, mas tu pega um país do tamanho do Brasil, né, cara, com a dimensão que tem o Brasil, tu contar nos dedos de uma mão quantas equipes profissionais tu tem no Brasil, Eu te digo, eu te digo. Eu entrei no site, eu acessei o site da UCI. Eu vou te contar isso porque foi um dia que eu estava contar isso para todos que estão nos ouvindo. sim, Foi um dia que eu estava muito indignado com a situação do ciclismo no Brasil. O site da UCI considera duas equipes com registro na União Ciclística Internacional, com licença. com Ribeirão licença. Preto Ribeirão Preto e a Funvic. e a Só. Funvic. Que a Funvic Portugal também tá também tá assim, né, meio. tio? Aí Tá eu meio fui balançando, né, cara? balançadaça, balançadaça. Questões de patrocínio e tudo mais, e aí vai, né? Muitas restrições Sim, de tiveram, antidoping, vamos falar tiveram bem grandes disso, é sanções ali verdade, com isso, né? relação ao doping, né? Exato. Bloquearam eles na participação na volta, a última volta à Espanha, se eu não me engano, que foi convidada, mas aí depois retiraram Sim. fora. Enfim. E eu fui, por curiosidade, por uma questão até de afinidade com o país mãe, digamos assim, fui para Sim. Portugal. Na lista em Portugal, com 11 milhões de pessoas, um país inteiro com 11 milhões de pessoas, tamanho do Rio Grande do Sul, Sim. nove, 5% da população brasileira. nove equipes UCI. Nove. Tu tem uma noção do que é isso? Sim, é o que a gente estava É falando, algo né? que é triste. Assim, vai muito da questão cultural, eu acho, né, cara? Hum, Um país onde tu tem que ouvir do motorista que se tu não paga imposto, tu não pode andar na rodovia, também não dá pro cara querer exigir muito, né? Então, eu acho é que vai fato. muito de uma questão cultural, assim. Como eu te falei, acho que Europa a gente nunca vai chegar a ser, nem perto, entendeu? Porque lá se incentiva o uso da bicicleta, enquanto aqui a gente tem uma política que é totalmente o contrário, tu exclui a bicicleta da utilização do meio, né, cara? Apesar de a gente estar vendo, e aí eu acho que é importante ressaltar que existem lugares que têm políticas legais assim para a inclusão da bicicleta no trânsito de uma maneira geral, né? E eu acho que começa por aí, porque tu incentiva daí o ciclismo competitivo, entendeu? Da É isso que eu utilização queria da chegar. bicicleta, tu Uhum, incentiva daí a partir da utilização da bicicleta com qualquer meio, entendeu? exato. Não dá para pensar distinto assim, né? Tipo, ah, não, bicicleta é só meio de transporte, bicicleta é só competição, que nem infelizmente no Brasil a gente vê muito esse pensamento ainda, né? Ah, tipo, cara, a bicicleta é a bicicleta, entendeu? E aí, por exemplo, na Europa tu vê muito o crescimento do ciclismo e tu vê muito ciclista, né, cara? Justamente porque os caras incentivam tu a andar de bicicleta desde pequeno. E aí acaba Uhum, que aquilo ali vai se tornando um hábito, um hobby, e aí pode vir a se tornar uma competição, né? claro. Uma questão mais, vamos dizer assim, profissional, né? No Brasil a gente ainda sofre muito com essa dificuldade. Com relação ao ciclismo profissional foi o que te falei, cara, eu diria que é meio inadmissível, né, cara? Tu Uhum. ter um país do tamanho do Brasil, tu ter apenas duas equipes que são profissionais Profissionais registrados na licenciados, UCI. registrados na UCI. Tu até tem outras equipes assim de renome, tipo uma Sim, Memorial, né, uma sim. Dataho, que são equipes significativas, assim, vamos dizer, dentro do cenário nacional, mas Uhum, infelizmente, até por talvez pela essa falta de incentivo, elas ainda estão num degrau mais abaixo, né? claro. Então, é meio complicado, né? Essa questão, assim. É. Aí eu vejo que a gente tem muitos talentos, assim, que a gente tem alguns bons talentos que surgem, mas que infelizmente têm a sua carreira encerrada Podada. prematuramente, né? Uhum. Podada de maneira prematura, justamente por essa falta de incentivo, assim, né? Por essa falta de uma política de incentivo ao desenvolvimento do ciclismo, né, cara? E talvez Uhum. até o Catarina tenha conversado isso contigo quando ele teve a Sim, oportunidade de falar gravamos o contigo, né? podcast dele. Uhum. Isso, né? Infelizmente, às vezes os caras saem daqui com uma boa possibilidade, né? E aí chegam na Europa, né? Em algum país da Europa, e Uhum. acabam tendo que voltar porque não tem uma política de incentivo lá, e aí os caras têm que ficar nesse vai e volta, até que é complicado, né, cara? É, Tu não dá sequência num trabalho, né? Tu não tem uma é, continuidade. E aí volta tudo aquilo que a gente falou, né? Chega uma hora que o cara sim. precisa definir, né? Cara, ou eu Uhum. vou andar de bicicleta, ou eu vou
dar um jeito de ganhar minha vida, entendeu? Sim, E a gente conhece vários exemplos aqui do nosso convívio, da nossa região, que talvez tenham passado por esse dilema, né? Caras claro. que, acho que até na entrevista a primeira que tu fez, do Batistella, Do Américo Batistella. ele Uhum. comentou alguma coisa sobre isso, assim, né? De tipo, Uhum. de, cara, teve que sair, né? Teve que ir, foi para os Estados Unidos, enfim, e Foi. tal. Teve um Uhum. incentivo, mas aí depois chegou e não tá, acaba ficando limitado, né? Tu fica meio É, que amarrado. E aí, se tu não tem recurso próprio, né? Se tu não tem daqui a pouco uma família que te ajude a isso. bancar, que te incentive, enfim, tu acaba ficando limitado, né, cara? E É, aí a gente perde vários talentos, eu vejo, assim, em função disso, né? é. Infelizmente, o cenário do ciclismo brasileiro é esse. O ciclismo brasileiro hoje ele é muito mais de entusiastas, né, do que de profissionais. Verdade, infelizmente. Cara, nós estamos chegando mais ao fim aí da nossa conversa, nosso bate-papo. Mas gostaria muito que tu pudesse passar para nós, assim, aquilo que para ti o ciclismo, o esporte como um todo, né? É que tu conheces o esporte de uma maneira muito mais global do que nós, né? Réis mortais, por tu seres profissional. Mas o maior ensinamento que tu pôde extrair da tua vida, tua vivência como atleta, que tu estás extraindo para a tua vida pessoal. O que que o ciclismo traz para ti, para a tua vida pessoal? Cara, então, assim, o esporte, de uma maneira geral, ele te traz muitos ensinamentos, né? Assim como ele pode te trazer muitas decepções, né? Ele pode te trazer Uhum. muitos ensinamentos. Então, eu acho que tanto para a vida de atleta, né? E isso é uma coisa que eu sempre bato lá na questão dos meus clientes de assessoria, né? Inclusive, eu tive já cliente daí de Santa Maria, aí, o Sim. Rogério, O Rogério. Rogério Uhum. Madeira. Jair Madeira. Isso. Isso. Então, eu sempre bato muito nessa tecla, assim, principalmente com aqueles que são mais novos, né? E aqueles que estão começando, enfim, que, cara, tudo é equilíbrio. Tu tem que Uhum. ter equilíbrio em tudo, assim. A gente até conversou um tempo atrás sobre uma questão pessoal, né? Que Claro. eu te falei, assim, que durante um período muito da minha vida de ciclista, vamos dizer assim, eu fiz muitas cobranças, assim, com relação a desempenho, a resultado, a manter rotinas de treino e treinar de qualquer jeito e tal. Só que, cara, isso de uma certa maneira, né, acaba te afastando do benefício do esporte, né, cara, para nós amadores. Claro que se tu é um atleta profissional que depende disso, é uma outra questão, é um outro ponto de vista, mas para nós, que nem tu falou, réis mortais, né, que gostamos do hobby, né, tem que ter um equilíbrio. Claro que tu não vai, né, equilíbrio, a palavra já diz, né, cara, tem que botar na balança É. lá e os dois lados têm que ficar iguais. Tu não pode, acho que se tu tem objetivos, né, tu tem metas, tu não pode ser uma pessoa totalmente desleixada, vamos dizer assim, né, descomprometida. Então, eu Uhum. acho que tem que ter um certo grau de comprometimento com aquilo que tu faz, com aquilo que tu te propõe a fazer, né? Mas também tem que ter uma certa flexibilização. Eu acho que tem que ter um certo jogo de cintura, assim, né? Uhum. Para que tu consiga evoluir de uma maneira contínua, né? Que tu esteja sempre evoluindo, sempre aprendendo, sem ter que levar grandes tombos, vamos dizer assim, né? Sem ter que despencar muito. Então, eu acho que o esporte ele traz esse ensinamento. Claro que ele tem muitos outros características agregadas ao esporte, porque assim, por exemplo, o ciclismo, por mais que ele seja um esporte individual, ele é um esporte que exige um companheirismo, né? Que ele Uhum. exige um grau é, como é que eu vou dizer assim, de união, entendeu? Porque, Uhum. cara, um ciclista sozinho, como é que se diz, não vai fazer muita coisa, assim, né? Mandurinha sozinha não faz Não faz verão. valerão. Cara, então, assim, o ciclismo ele é um esporte que tem, por mais que ele seja tipo, ele depende muito do teu desempenho, tu e a tua bicicleta, né? Na maioria das vezes, ele exige de ti também um certo grau, assim, de compreensão, de entendimento, de companheirismo, de união, de, sabe, de compromisso, vamos dizer assim, para com outros também, né?
Então, eu acho que é um dos grandes ensinamentos do esporte é esse, assim. Além de todos os benefícios que a gente sabe para a saúde física e mental, né? Que o Claro. esporte pode trazer, que o esporte de uma maneira geral, principalmente o ciclismo, que nos dá essa condição, né, cara? Que nem agora em tempos de quarentena mesmo, né, cara? Eu vejo a gente acaba convivendo muito assim, né, com convivendo não, porque a gente não está convivendo, mas ouvindo muitas pessoas assim, né? O pessoal Uhum. reclamando, por exemplo, eu que trabalho em academia, eu vejo meus alunos reclamando lá diariamente, né, cara, assim, quando é que a academia vai voltar? Que eu preciso voltar a fazer atividade. E aí tu para e olha e diz assim, pô, cara, a atividade que eu escolhi me proporciona que eu não fique nessa dependência, né? Cara, eu pego a minha Uhum. bike, vou ali, dou a minha voltinha com todos os meus cuidados, enfim, né, com todas as Claro. minhas precauções, né, mas Uhum. me possibilita, né, cara, assim como o cara que corre, vai ali, veste o tênis dele, o calçãozinho e vai dar a corrida dele, não fica nessa dependência de ter que participar de um lugar, tem que ter um lugar fechado, tem que ter um Sim, espaço adequado, né, então sim. a bike traz isso, assim, né, muito essa sensação de liberdade, assim, de tu poder explorar lugares, conhecer Uhum. pessoas, lugares que naturalmente tu passaria todos os dias e não daria bola, né? E aí Sim, quando tu tá de bike, tu começa a ter um olhar um pouco mais diferenciado, vamos dizer assim, né? sim. Um olhar mais sensível, vamos dizer também, Claro. para essas situações, né, cara? Até para coisas assim, cara, coisas até que a gente considera do dia a dia, banal, assim, por exemplo, o próprio trânsito em si, né? Uhum. Quando tu tá dentro de um carro, né, a sensação é uma, quando tu tá na bike, a sensação é outra, né? É. Na mesma condição, a sensação é outra, é diferente. Então, eu acho que isso é um dos grandes ensinamentos assim que o esporte traz para a vida, é justamente essa questão do equilíbrio, da empatia. Eu acho que o ciclismo traz muito isso da empatia, assim, de tipo, Uhum. quando tu tá na pele de ciclista, né, tu consegue perceber o que que tu faria como motorista, por exemplo, como pedestre, né? Uhum. Então, eu acho que é bacana assim essas questões que o ciclismo pode proporcionar. É. O Gostaria eu, cicli... né, que a gente Sim. tivesse, como eu falei, né, mais políticas de incentivo, assim, Aham. principalmente para o ciclismo de competição de uma maneira geral, né, Uhum. que tivéssemos, sei lá, clubes, escolinhas, como se tem de futebol, como se tem de outros esportes, que a gente pudesse ter no ciclismo, né, que alguém que tenha, que seja um entusiasta, assim como nós, que possa Uhum. daqui a pouco ofertar isso, né, para aqueles que têm interesse de começar e tal. A gente, eu acho que cabe a nós também fazer algumas mudanças assim nessa questão cultural Uhum. do incentivo à prática da bike, enfim. Cara, eu gostaria de te perguntar, assim, fazer a última pergunta, que eu também sempre direciono para qualquer entrevistado, bate-papo. Teve um que eu entrevistei e disse assim, bah, mas uma entrevista? Não, 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 é um bate-papo. Vamos, Sim, vamos, sim, sim, vamos, uma não vamos deixar conversa. tão formal, né, a coisa assim. Mas a última pergunta que normalmente eu faço com quem eu converso aqui no Concast é, é algo que não é uma simulação, e sim muitas vezes pode ter sido uma situação real, ou se não foi, um dia pode ser. Imagina só que de repente o meu sobrinho, eu tenho um sobrinho de 9 anos Sim, sim. hoje, o Pedro, e ele daqui a pouco pega a bicicleta que o Dino deixou para ele e vai lá na Saraiva e encontra o Rafael. E começa a tentar pedalar com o Rafael. E aí vocês param lá naquele lugarzinho onde tem o pódio. E Sim, aí sim. ele diz assim, Rafael, eu queria pedalar de maneira mais profissional. Ele vai te dizer assim, o que que eu tenho que fazer? O que que tu dirias para o meu sobrinho? O que que tu dirias para aquele jovem, aquela menina, aquela jovem que gostaria de começar a pedalar, começar o ciclismo como um esporte? Cara, então, hoje eu treino aqui na cidade aqui um garoto, né, que tem 15 anos, que começou faz pouco menos de um ano, assim, a pedalar, né, Uhum. e ele chegou até mim através do Henrique, que pedala com a gente, assim, tipo, Rafa, Sim. dá uma força pra esse guri, o guri é dedicado e tal, o guri tem vontade, enfim, de começar.
E, cara, eu prescrevo para ele treinamentos, obviamente, né? Mas eu sempre digo para ele assim, cara, tu tem que ter gosto pela bicicleta, entendeu? Tu Uhum, tem que, tu tem que pegar, tem que andar de bicicleta, tu tem que gostar, entendeu? De andar de uhum. bicicleta. Depois que tu me disser assim, ah, pá, cara, eu gosto disso aqui, realmente, pô, é isso que eu quero. Bom, aí a gente começa a falar uma questão um pouco mais técnica, uma questão um pouco mais profissional com relação a isso. Ah, porque eu acho que para qualquer esporte isso é válido, entendeu? Quando se tem uma cobrança desde muito cedo, se tem uma imposição, né? Seja do Uhum. pai, do treinador, de quem for, e a gente costuma ver isso frequentemente nas crianças, chega uma hora que aquilo ali perde o gosto, entendeu? Uhum. Se torna uma obrigação, e tudo que se torna uma obrigação fica ruim, fica É. chato, entendeu? E a gente tem inúmeros exemplos disso, por exemplo, até no trabalho, assim. Teu trabalho, Sim. ele é produtivo, ele é legal, enquanto ele é uma coisa que tu faz com prazer, né? A partir do Uhum. momento que ele começa, claro, tu não vai deixar, é que nem eu digo, que nem eu falei antes lá, tu não vai deixar de ter comprometimento, tu não vai deixar de ter um certo grau de cobrança, de compromisso, mas Uhum. não pode ser uma imposição, tá? Uhum. Então, cara, que nem eu falo para esse menino, eu acho que seria a mesma coisa que eu diria pro teu sobrinho, tá? Cara, Uhum. vai andar de bicicleta, te diverte na bicicleta, entendeu? Aprende a cair, levantar e seguir andando e Uhum. pega gosto pelo ciclismo. Depois que tu pegar gosto pelo ciclismo, a gente começa Aí a gente conversa. a incorporar coisas que sejam mais. Cara, isso é É, engraçado, é. porque, por exemplo, assim, eu tenho duas filhas, né? A minha Sim. filha menor, de 9 anos, aprendeu a andar de bicicleta agora, há pouco tempo. Na Tipo, vê idade se do pai. vê Na idade do quase na pai. idade do pai. Mas por quê? Porque durante um tempo, cara, eu sempre dei bicicleta pra ela desde que ela era pequena, entendeu? Sim. E aí, cara, eu comecei sempre naquela de tipo, pô, a filha do ciclista tem que pedalar, né, cara? Olha lá. E aí, cara, aquilo ali, de uma certa maneira, foi uma imposição, foi uma forçação de barra, vamos dizer assim, né, cara? E aí ela perdeu o interesse pela bike. Quando ela viu que todos os amigos estavam andando, curtindo e tal, e que eu já não tava naquela fissura de que. Porque aí o cara meio que larga de mão, assim, né? Tipo, deixa, tá, Uhum. anda quando quiser, então. Sabe? Sim. Uh, foi quando ela aprendeu. Foi quando ela Olha só. gostou. Foi quando ela tipo, tirou as rodinhas e foi andar sozinha, sabe? Uhum. E anda super bem. Hoje ela gosta de andar de bicicleta, entendeu? Então Uhum. tem muito isso, assim, né, cara? Eu acho de, tipo, é, tira essa obrigação, assim, né? Que nem a gente vê, Uhum. assim, a gente vê muito no futebol isso, porque eu falo futebol, eu costumo dar o exemplo, e às vezes Claro. vai parecer meio chato até, porque o futebol É um é o esporte xodó do difundido no Brasil. país. É, O país do futebol é o Brasil. Então, claro, hoje, claro. tu vai ver qualquer criança hoje aí, qualquer adolescente, ele tem o desejo, né? A maioria deles, pelo menos, tem o desejo de ser jogador de futebol e tal. E aí a gente vê muitos que não dão certo, né, cara? Porque existe essa pressão, né, dos pais, assim, essa questão de tipo, não, meu filho tem que ser o melhor. Pai gritando na torcida, xingando o Sim. juiz, dando aquele baita exemplo, cara. Então a gente vê muito disso. Então eu acho que é onde tem essa pressão, onde tem essa cobrança, as coisas elas ficam mais pesadas e mais difíceis de se lidar com elas, né? Então Uhum. eu acho que para quem está começando assim, e isso vale não só para criança, claro que para criança isso tem um peso maior porque ela ainda está desenvolvendo a questão psicológica dela, né, a questão de entendimento dela. Mas isso vale para adulto também, cara. Quantos adultos a gente vê aí que começam e aí começam a se cobrar, se cobrar, se cobrar e, cara, é 1 ano, 2 anos o cara tá com a bicicleta pendurada lá ou até vendeu já, Entendeu? É, entendeu? Porque muitos. a gente não tá preparado para isso, né, cara? A gente não Uhum. tem essa preparação, acho, para isso aí. A gente entra muito no negócio de querer, por exemplo, assim, né, do ciclismo, os caras entram muito para querer competir, né, cara? E não Uhum. para aproveitar realmente os benefícios que a bike pode trazer para ele, né? Então, Uhum. cara, é legal tu fazer, é muito vantajoso tu fazer treinos orientados, quando tu tem um objetivo competitivo, mas eu acho que até tu chegar lá, tu primeiro precisa
criar gosto pela coisa. Tu precisa ter certeza de que é aquilo ali que tu quer, né? Uhum. E que tu vai dedicar um tempo para aquilo ali, que tu vai dedicar... E aí sim, aí tu vai começar a poder te exigir um pouco mais, né? Uhum. E para não ter que abrir mão de nada daquilo que tu... das outras coisas que tu gosta, né? Também, né? Sim. Então acho que, cara, é equilíbrio, assim, é equilíbrio. É que nem eu digo, a gurizada mais nova, cara, tu quer andar de bicicleta, anda, mas, cara, tu não vai deixar de jogar teu videogame, tu não vai deixar de fazer outras coisas com os teus amigos, de ir no Uhum. cinema, assistir um filme com os colegas, enfim, fazer qualquer outra coisa, entendeu? Não pode ser Sim. isso. Não pode ser isso. Acho que quando vira esse tipo de cobrança, aí a chance de dar errado é maior, né? Então a gente tem que incentivar as Sim. pessoas a pegarem gosto pela coisa. E isso volta naquilo que a gente falou lá no início, né? De ter Uhum. uma política de incentivo, né? De tu ter um Uhum. espaço adequado para as pessoas irem praticar o exercício, de tu ter uma via que possibilite que as pessoas andem tranquilamente, de tu ter uma educação no trânsito que faça com que o cara saia de casa e não tenha medo de ser atropelado, entendeu? Que nem a gente vê aqui. Que tem, pô, eu conheço inúmeras pessoas que pô, trabalho numa academia com 1.200 alunos. Cara, várias pessoas, claro, os caras sabem que tu é ciclista, eles vêm te perguntar de bike, né? Os caras dizem, Uhum. cara, mas eu tenho medo de sair na rua, cara. Tá, porque uma vez o cara me derrubou, porque uma vez o cara me deu uma fechada. Então o cara Uhum. passa por tudo isso, entendeu? E para aqueles que estão começando, eu digo que tem que realmente usufruir da bicicleta, aproveitar ela da melhor maneira, para que isso daí seja só mais um detalhe, vamos dizer assim, né? Sim. Eu acho que passa por isso, assim. Eu acho que Essa, não, é a mensagem que eu também acredito, cara, que é a mensagem de pedalar com gosto, né? sim, Pedalar com gosto, gostar da bike, e foi isso que me levou também para as competições, levou para a competição, tu também, foi sim. gostar de estar em cima da magrela. E como tu falou, a palavra que, vamos dizer assim, eu não quero deixar um rótulo no nosso podcast, mas a palavra que tu mais deixou explícita no teu discurso foi equilíbrio, que é o que tu precisa para Claro, andar na bike. Então, claro. a vida é assim, a vida é uma feita de equilíbrios, a bike ela precisa de equilíbrio para tudo, até para tu não cair. É, e por último, cara, eu gostaria de que tu tivesse esse espaço, que eu sei que todo atleta ele tem, no teu caso, eu sei que existe um certo apoio, um apoio, seja financeiro, seja moral, seja de, sei lá. Eu gostaria que tu tivesse a oportunidade de expressar os apoios de empresa, apoio de loja, apoio que estejam aqui porque contigo, porque tem que valorizar essas pessoas, tem que valorizar essas empresas. Tens algum agradecimento a fazer? Sim, não, tem sim. Por favor, faça. Eu desde o ano passado eu sou patrocinado pela Dose Indicada, que é uma farmácia de manipulação aqui de Rio Grande. Na verdade, ela é de São José do Norte, os donos são de Rio Grande, mas ela é São José do Norte, que é aqui do ladinho. Uhum, Estamos inaugurando a nossa filial em Rio Grande agora, que vai ser uma uhum, loja bem bacana, que eles me dão todo o aporte na parte de suplementação alimentar, né, uhum, em períodos de competição, assim, então quando a gente sabe que quando está treinando com objetivos mais claros, assim, de competir, uhum, né, a gente tem uma demanda energética que é um pouco mais exigente, vamos dizer assim. Então eles me oferecem esse apoio desde 2019, desde o início de 2019. A gente já vai para uhum, mais de um ano aí de parceria, com toda a parte de suplementação alimentar, vitaminas, polivitamínicos, suplementos, tudo que pode ser manipulado e tal, uhum. eles fazem para mim, além de ser um apoiador também da minha assessoria, né? Então eu sempre tento associar as coisas assim, né? Tipo, Uhum. então é porque eu acho que tem coisas que precisam ser difundidas assim, né? Então, por Exato. exemplo, eu não posso pegar só para mim, né?
não, Uhum. isso aqui é meu, não, eu acho que tá aí pra gente poder todo mundo usufruir, então, na verdade não são apoiadores do Rafael só, são apoiadores da minha assessoria, então todos aqueles que caminham comigo na minha assessoria, eu vou tentar trazer para eles também todos aqueles benefícios que eu tenho, né, como atleta Claro. amador, enfim. Então eu tenho essa empresa hoje, que da minha amiga Andréia e do meu amigo Vinícius, que Uhum. são que me dão esse aporte, então, que é bem significativo, porque se tu for Claro. avaliar a suplementação hoje, né, Caro. ela é uma É parte caro. bem cara do treinamento, né, É. então ela é uma parte que exige bastante um aporte financeiro bem significativo, então eles acabam me ajudando bastante nisso, e aí eu tento retribuir para os meus clientes também, né, então eles acabam dando vários descontos e várias condições bacanas lá para aqueles que fazem as planilhas de treino comigo também, então é bem legal. Eu tenho um estúdio, né, de pilates e treinamento funcional, que é onde eu dava algumas aulas, ultimamente não estou dando em função da situação atual da pandemia, Uhum. mas é um estúdio que abre um espaço para que eu possa dar algumas aulas e me oferece também um atendimento de pilates e RPG, tá? Uhum. Educação postural, que eu acho que são coisas bem bacanas e a gente vai poder conversar sobre isso no próximo momento, né? Claro, vamos sim. Sobre a questão de treinamento. Então é um lugar que me dá um apoio legal também, que é a Jamile, que vai ser minha Uhum. esposa, Por acaso, por e acaso. por acaso, que também pedala, e Aham. a Gabi, a Gabriele, que é a sócia dela. Então eles abrem esse Uhum. espaço bem bacana também. Claro que a Suíte, né? Que é a equipe que eu defendo hoje, que é a Uhum. equipe lá do Márcio Lopes, lá de Pelotas, que também me deu essa oportunidade de voltar a correr, né? Eu estava afastado das corridas, assim, há mais ou menos uns 2 anos, aí, 1 ano e pouco, dois Uhum. anos, sem o comprometimento das corridas, e aí ele veio com essa proposta que para mim foi bem interessante, assim, bem bacana, porque me botou de novo no mundo da corrida, né? Das corridas de Uhum. bicicleta, que é uma coisa que eu curto pra caramba, então me deu essa oportunidade de voltar a participar de provas de um calibre um pouco maior, né? Eu estava correndo algumas provas mais locais, algumas coisas mais aqui perto, né? De vez em quando ia ali no Uhum. Uruguai, corria alguma coisinha, uma festa del pueblo, uma doble melo, né? Coisas, Uhum. provas bacanas, bem interessantes Sim. de se ir, bem interessantes mesmo. Mas eu estava correndo provas mais aqui perto, então ele me abriu essa oportunidade de defender a equipe, né? De, Uhum. de ser um trabalhador da equipe, vamos dizer assim, dentro do Claro. pelotão, né? E isso para mim foi bem bacana, assim. E outra pessoa que eu gostaria de agradecer é o cara que faz manutenção nas minhas bikes aí na maioria das vezes, que é o Pias, né? Da Pias Bike oficina do Shop. Pias lá, Pias Bike Shop lá no cassino, que é o cara que eu confio a minha bike sempre que eu preciso, assim. Normalmente eu faço mesmo algumas coisas que precisam, mas quando é alguma coisa mais cabeluda, assim, eu Uhum. acabo. Claro, o Márcio ele me dá esse suporte também, mas aí como é em Pelotas, né, cara, é lá É, a na outra logística é cidade, meio. a logística às vezes fica meio complicado. Então é o Uhum. cara que mexe na minha bicicleta há bastante tempo já, é o Pias. Então é um cara que eu Uhum. também agradeço assim pelo aporte que ele acaba me dando, né, nessa questão de manutenção. Às vezes eu tenho uns pepinos para resolver, não tem dia, não tem hora. Pá, Pias, ó, cara, preciso, pá, tem como dar uma força. E ele vai lá e sempre dá Uhum. um jeito de resolver para mim. Então são as pessoas que hoje, pessoas, empresas, vamos botar, né? Fora Aham. todas as outras pessoas que acabam ajudando de uma maneira ou Sim. outra, né? Até Sim. aqueles que criticam acabam te ajudando de alguma maneira, eu costumo te dizer, Claro. né? Porque te motivam de algum jeito, né? Mas Ao hoje provar o contrário. aqueles que me apoiam mesmo hoje Isso. com algum tipo de serviço ou recurso são esses aí. Então eu gostaria de agradecer eles, né? Pela Não, e a gente oportunidade aqui do de Conquest também gostaria de estar agradecer, com de estar certeza. mantendo acesa, né, essa questão do, É. do ciclismo, assim. E, claro, e eu tenho lá, então, a função da minha assessoria, eu sempre que eu posso, eu repasso para eles esses serviços também, né, então, tipo, todo mundo Uhum. que for lá no PIAS da minha assessoria vai ter um descontinho no serviço, todo mundo que for lá na Pulse Saúde e Movimento vai ter um descontinho, todo mundo que for lá na dose indicada vai ter um descontinho, então sempre a gente tenta fazer Uhum. com que essa rede ela vá se ampliando, né, e vai deixando ela cada vez maior, para que a gente Uhum. consiga agregar mais gente para aquele que é o objetivo principal de todos nós, que é a bike, né, que é ter A gente bike. andando de bicicleta, né, cara. Acho que Que é show, mais ou menos Rafael. por aí.
Cara, olha, é um prazer conhecer a tua história, foi um prazer muito grande conversar contigo nessa manhã. E eu confesso que muito eu não conhecia, não sei se quem vai nos ouvir conhecia tudo isso. Provavelmente muitas pessoas sim, que te conhecem há algum tempo, mas foi um prazer muito grande conhecer esse teu lado, desde a BMX, que tu deixou 2 anos encostada, até o acidente com a Sprint e até o momento em que tu tá na Switch Team e que tá aí defendendo as cores dessa equipe que já dá para ver que é uma equipe que veio com um objetivo muito forte. É visto que vai dar certo logo, logo, vai sair muitos resultados. Após essa pandemia, com certeza vai ter oportunidades, vão abrir as novas etapas de Campeonato Gaúcho e 2021, vamos pensar assim, tá logo ali, vai entrar com tudo, vai ser ótimo. Rafa, Sabe que dentro desse tudo, assim, né? A gente tava falando da Switch, né? Acabou uhum, que, mesmo com essa paradinha, para nós ela teve um benefício, que foi o Márcio, nosso capitão, ele sofreu um acidente lá na Volta Master, onde tu estavas, eu inclusive. estava. Uhum, Aí teve uma fratura de clavícula, teve que fazer cirurgia. Então, de tudo a gente tem que tirar um lado bom, né, cara? E aí, uhum, essa parada, as 2 primeiras etapas a gente correu sem ele, né? Então a uhum. gente sofreu um pouco, porque faltou acho que aquela liderança dentro do pelotão, Dentro do assim, né? pelotão. Acabou ficando uma coisa mais individual, assim, porque a gente não tinha um objetivo em comum a trabalhar naquele momento. Uhum, E aí a gente foi meio que para tentar fazer o melhor possível, né? E aí, então quer até dizer que até numa crise de pandemia dessas a gente consegue olhar para frente e ver que pode ser uma coisa positiva mais adiante, que é a recuperação plena dele, a volta de novo à grande forma, para quem uhum, sabe nas próximas etapas ainda desse ano e do ano que vem a gente conseguir realmente fazer aquele que é o nosso propósito, uhum. né? Que é vir para marcar presença de verdade, assim, é lutar por pódio em todas as etapas e Sim, bater o martelo. com certeza. E vão conseguir, com certeza. Rafa, tu vais voltar aqui no Concast, Será mas da muito bom. próxima vez nós vamos gravar um episódio. Aí vai vestir a camiseta do Rafael, assessoria esportiva, E, Rafael Fernandes, assessoria esportiva, e nós vamos conversar um pouco sobre o que que seria a assessoria esportiva, tá? Já é isso estamos aí. até meio já agendando, já estamos conversando nos bastidores, e Sim, tu vais poder participar e mostrar o teu trabalho, mostrar para as pessoas o que que significa e para quem serve, né, uma assessoria esportiva. Serve só com para o certeza. Márcio Lopes, que é competidor, ou serve para o Eduardo, que gosta de bike, que está começando, aquela coisa toda. Eu gostaria de antemão te agradecer muito, cara, pelo teu tempo e te desejar bons treinos aí e que logo, logo tudo volte à normalidade. Com certeza. Eu que agradeço pela possibilidade aí de poder contar um pouquinho da história, assim, né? A gente fala de forma resumida para também não ficar uma coisa muito maçante, né? Não entrar muitos detalhes, assim, mas aí lá se vão mais de 10 anos aí de ciclismo, né? 10, 12 anos de Uhum. ciclismo. Então é legal poder compartilhar, né, cara, trazer um pouco. Muitas das vezes as pessoas te conhecem, mas elas te conhecem de uma maneira mais superficial, assim, né, de uma coisa mais de ver ali, enfim, e tal, ou mais atual, né? E às vezes não olham e veem que tu tá lá há muito tempo, né, nessa batalha aí, né, É remando, verdade. cavando de colherinha, como se diz, né? É, Então, na maioria das vezes os caras só veem, né, ou a maioria das pessoas só veem aquela questão atual, né? Não veem o é. quanto tu vem lutando ou batalhando, né, pelo ciclismo de uma maneira geral. E eu sou um defensor dessa bandeira, assim, que nem eu te falei antes, eu não sou um cara que tem muitos pódios, muitas, sabe? Hum, Não tenho 1000 carreiras, né, cara? Não tenho. Mas eu sou um cara que gosta de difundir essa ideia do ciclismo. É o esporte que eu uhum, gosto, é o esporte que eu pratico e eu quero mais gente participando, sempre, né, cara? Então, eu uhum. acho que é legal, agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouco sobre essa minha curta, né, história ainda no ciclismo, mas que Uhum. eu acho que sempre pode agregar alguma coisa para aqueles que estão aí nos escutando, algum ensinamento. O Conquest tem esse objetivo, trazer mais gente para o ciclismo. É Rafa, isso aí. obrigado, até a próxima. E na próxima a gente vai conversar não só sobre provas, mas assessoria esportiva. Grande abraço, cara. Certo. Até a Valeu, próxima. obrigado, até mais. Até.